Fábio, como é que tu também começaste como um personal trainer normal? Comecei como Não foi? Aliás, eu não comecei como um personal trainer normal. Quando eu comecei, eu sou de Alcobaça e eu terminei a minha licenciatura em Coimbra. És licenciado... em Coimbra. Em Coimbra, Ok. sim, na FECDEF. E mal eu terminei a minha licenciatura, eu comecei a trabalhar num ginásio em Alcobaça, um ginásio pequeno. E nessa altura, o PT, o serviço de PT em si não estava tão disseminado, digamos assim. Não havia tantos clubes como há hoje. Hoje qualquer clube tem o serviço de PT. E naquele meio pequeno muito menos. Sim. Então quando eu comecei como um faz tudo. Eu abria o ginásio, eu fazia recepção, eu fazia as avaliações, eu dava aulas de grupo que algumas delas eu nem sequer formação tinha para as dar. Que graças. E fazia sala de exercício, que era assim, talvez onde eu passava mais tempo era na sala de exercício. Basicamente foi aí que eu comecei, nem foi como PT. A O sério? PT veio só um ano depois. Porque tu depois foste para o People, não foi? Depois, o que é que acontece? Eu, nesse primeiro ano que eu comecei a trabalhar em Alcobaça, comecei a tirar o mestrado em Lisboa, na FMH, e ao mesmo tempo fui começando a procurar trabalho mais para a zona de Lisboa. Claro. E nessa altura também o mercado não tinha nada a ver com aquilo que é hoje. Eu cheguei a ir bater muitas portas e a enviar muitos currículos e a fazer muitas entrevistas. As duas primeiras, por exemplo, só para teres ideia, eram entrevistas que eram feitas em várias fases, ou seja, tinha a primeira fase de ir lá falar com alguém, depois tinha outra fase que já era um grupo que já tinha sido selecionado e iam fazer perguntas técnicas e só depois é que sabias a resposta. Eu, nesses dois primeiros, por exemplo, eu não fiquei. Eu passei à segunda fase nas duas, mas acabei por não ficar nessas entrevistas. E pronto, e depois aí surge o People, que também foi o mesmo modelo de entrevista, nesse caso fiquei até ao fim, e foi onde eu comecei realmente depois a exercer como PT. Até depois, por exemplo, como é que surgiu esta questão toda assim, tipo, da academia do PT? Como é que tu surgiste? Isso já vem muito depois. A sério? Sim, já vem Então tu muito. ficaste lá quanto tempo a trabalhar? Eu ainda fiquei no People, fiquei... Foi o de Mafra? Não. Não, de Sintra. O de Sintra, desculpa. Que foi o primeiro. Exatamente. Depois é que abrimos Mafra. Eu fiquei no People, eu acredito que bem uns 8 anos. Graças. Não sei dizer ao certo. Atenção, isto pode estar errado, pode estar completamente errado, pode ser menos, pode ser mais, não sei. Foi em que ano? Que ano traz? Pá, isso é... Eu datas e cenas... E timing esquecido. Eu nem devia dizer isto, mas eu nem a data de aniversário dos meus pais eu sei de cor. Isto é uma vergonha. Mas é o que é. Sabes a da tua mulher? Sei. Então está ótimo. É isso. Está casamento salvo. É isso mesmo. É a única que eu tenho mesmo que saber. Isso! Essa aí quando o meu filho nascer. Exatamente. Mas não, então o meu percurso no People dá-se primeiro como PT, isto para explicar como é que chega até à academia. Dá-se primeiro como PT, normal, faço todo o meu percurso, depois sou convidado para uma função que eles abriram na altura, passado algum tempo, de Team Leader de PT, foi um processo de recrutamento interno. Qual é que era o objetivo dessa função? Era ter alguns personal trainers que já tinham essa capacidade ou estavam a ter algum sucesso, seja lá o que isso significasse. Nesse caso, eu já tinha algumas horas de PT, estava com uma boa carteira. Então essa função servia para ajudar outros personal trainers dentro da equipa a potenciar a agenda, a potenciar marcações, no fundo a ajudá-los a ter mais clientes. Mas tinhas targets lá? Tinha targets. Ok. Ou seja, tu estavas meio que no target mais alto e eles... Ok, ele é o team leader deste Sim. grupo. Então, okay. Nós tínhamos níveis nessa altura. Ora, aí está. Tínhamos os níveis, ou seja, tu tinhas uma remuneração progressiva consoante o nível que tinhas. Ou seja, quem estava, por exemplo, aquilo era 5 níveis, quem estava no nível 5 recebia um valor por treino dado. Sim. Quem estava no nível 1, por exemplo, alguém que estivesse a começar, recebia outro valor. Mas o ser team leader não significava que tu tinhas que estar no patamar mais elevado. Ok. O team leader foram pessoas que foram selecionadas ali dentro da equipa, que era uma equipa grande até, para ajudar outros personal trainers. Foram distribuídos outros personal trainers em que depois havia briefings individuais, onde eu me sentava com outro personal trainer e ia ajudá-lo naquilo que ele tivesse mais dificuldade, sei lá. E íamos analisar os números dele, por exemplo, os rácios. Olha, este está com dificuldade na venda do PT, então vamos perceber o que é que podemos melhorar no processo. Outro está com dificuldade em fazer marcações de avaliações, ou seja, não está a conseguir ter volume suficiente para
ter as oportunidades de fecho, então vamos trabalhar outras coisas. Outro está com dificuldade em gerir a agenda, por exemplo, já tem muitos clientes e está aqui com dificuldade em gerir a agenda dele. Ok. Então íamos trabalhar nessa vertente, pronto. Ok. Então aí foi o meu primeiro contacto em ajudar outros personal trainers e foi algo que me despertou muito interesse. A parte do negócio despertava-me muito interesse. Depois, mais tarde, passado 2 anos, na marca onde eu estava, que é o People, abri uma segunda unidade, que foi Mafra, e houve ali uma reestruturação grande na equipa, porque passou de ser um ginásio para ser 2 ginásios, foi assim o primeiro passo de expansão da marca. E nessa altura abriram um recrutamento interno também para diretor de clube, ou seja, para ficar alguém responsável pelo People de Sintra. Exato. Em que eu fui das pessoas selecionadas para esse recrutamento interno. Na altura acho que foram 3 pessoas da equipa selecionadas, eu fui uma delas, fizemos o recrutamento interno e acabei por ficar eu como diretor do clube. Pronto, e aí fiquei até um dia decidir sair e ficar com o meu projeto. Essa decisão surge... Eu nessa fase, obviamente, tive alguma parte só como diretor de clube, depois surgiu a ideia de criar a Academia do PT, em paralelo, porque eu sempre tive uma vontade grande de ter um negócio próprio, não sabia muito bem o quê e como, mas tinha essa vontade. E a Academia do PT surge numa primeira fase só como uma forma de partilhar conteúdo para o negócio do personal trainer, porque eu sentia que na altura havia muito conteúdo mais técnico, mais de treino, já havia muita formação técnica, só que não havia ninguém a falar sobre vendas, sobre marketing, sobre questões de negócio do personal trainer. Então foi aí que eu criei a Academia do PT, numa de partilhar conteúdo de forma aberta, sem saber muito bem para onde é que aquilo me iria levar, muito Claro. sinceramente. Tive 3 meses a criar conteúdo, 3 posts por dia, durante 3 meses, sem nada a vender. E depois surgiu a formação de vendas presencial, depois parte online, etc. E pronto, houve uma fase ali um bocadinho depois do Covid em que o People ia comprar um outro ginásio, íamos adquirir um ginásio no Cacém, que inclusive é onde eu treino hoje. E nessa altura eu era para ficar como area manager, tive a proposta de ficar responsável por Sintra e Cacém. E eu numa primeira fase aceitei o convite, mas depois levou ali a um conflito interno meu, porque eu pensei, bem, eu estou aqui numa fase em que uma coisa é eu estar responsável por um só clube, outra é eu vou dar um passo aqui dentro da empresa que me vai obrigar a ter uma dedicação ainda maior. Vou passar a ser responsável por 2 clubes. Exato. Inclusive, um deles vai me exigir muito porque é uma aquisição, é uma equipa nova, é muita gente para formar de novo, é muita coisa a acontecer de novo. Então, eu estou aqui num limbo que é, ou eu vou-me dedicar a 100% a um projeto que não é meu, Pois. apesar de eu gostar muito e me sentir feliz aqui e estar super tranquilo, super bem financeiramente, seguro, com contrato, tudo, para uma parte em que ou eu me dedico a 100% àquilo que eu quero criar para mim. E foi aí que tomei a decisão de ficar a 100% com o meu negócio. Tu sentes que atualmente é um bocadinho ao contrário? Existe menos parte técnica e mais a questão assim de vendas? Não, Achas? acho. Eu tenho notado bem isso. Porque parece Não que agora acho. que tu agora parece que levas muita bomba de e vende assim, e vende assim, e vende assim. Não achas isso? Não. Por exemplo, assim com o Instagram. Não. Se tu pensares nos cursos de TF, nas licenciaturas, e se tu olhares para os programas, tu vais perceber que praticamente não se fala de vendas, praticamente não se fala de marca pessoal, praticamente não se fala de marketing. E bem, atenção, não estou a dizer que se deva retirar espaço à parte técnica para dar mais espaço a esta área. Sim. Agora, eu acredito que possa ser algo que é importante incluir, porque tu podes ser muito bom tecnicamente, mas se tu não conseguires vendes. chegar às pessoas, Claro. tu não vais conseguir entregar aquilo que estás a aprender tecnicamente. Certo. Mas aí depois entram outras questões, que é mesmo a parte técnica, será que está a ser, será que os profissionais estão a sair realmente preparados da faculdade ou dos cursos de TF? Será que eles estão a ter o ênfase nas partes que são realmente essenciais para depois eles exercerem?
aí já temos aqui vários caminhos para onde ir. Onde é que tu achas que, por exemplo, a questão assim dos STEPs e das licenciaturas, onde é que falham mais nessa questão, por exemplo, da venda? Achas que devia haver mais o foco de, ou por exemplo, uma cadeira ou uma disciplina de, olha, também devia haver aqui uma marca pessoal, olha, devia haver aqui uma parte de vendas? Sabes que nesse caso os TEFs até estão mais bem estruturados do que uma licenciatura. Eu ia por isso também, porque eu também sou licenciada Sim. e notei isso. Sim, os cursos TEF têm disciplinas de venda. Exato. Têm disciplinas, inclusive eu acho que eles agora até mudaram o programa e eles até já vão ter componente online, por exemplo. É sério? Ou seja, já é um... Porque são empresas privadas e eu acredito que se adaptam muito mais rapidamente às mudanças do que uma faculdade que está muito enraizada em dogmas passados, em crenças passadas, ou seja, não é tão... não são tão céleres a perceber as mudanças que acontecem, ou até percebem as mudanças que acontecem, mas são aqueles que dizem assim, não, mas vamos manter tudo como está, porque quem está aqui está bem e estou bem, estou confortável, não me apetece mudar. Pois, exato. Eu notei isso na minha licenciatura no segundo ano, em que eu acabei a faculdade em 2017, vê lá, já estamos quase há 10 anos, mas uma coisa que eu notei muito e é uma coisa que eu ainda falo muito é, por exemplo, eu cheguei a ter uma cadeira de nutrição em que ela falava de coisas que não se falavam de pai desde 2000. E então imagina, estas questões depois tu pensas assim, será que a malta que lá está, será que ainda está a levar com isto? Provavelmente. Porque muito provavelmente. Um professor que está numa faculdade é como se fosse uma escola pública que né, faz parte da mobília, fica tudo igual e ninguém muda nada. Mas é pena, porque imagina, eu vou-te dizer assim, eu saí da faculdade, da minha licenciatura, e não saí preparado nem tecnicamente, nem a nível de vendas, nem de marketing, nada. Eu não saí preparado para nada. Para nada, exatamente. Mas se tu me perguntares se eu voltaria a fazer a mesma licenciatura, e se hoje eu faria novamente a licenciatura, eu dizia-te que sim. Porque foi uma fase da minha vida que foi brutal. Claro. Eu estive a estudar fora de casa, conheci pessoas que hoje em dia ainda são muito minhas amigas, fiz contactos importantes para mim. Claro. E deu uma experiência de vida, essencialmente. Uma experiência de vida que se eu não tivesse ido para a faculdade eu nunca teria tido. Uhum. Agora, se me preparou tecnicamente ou mesmo a nível de vendas, nada. Pois. Zero. Eu cheguei a falar disto há pouco tempo, que é o único contacto que eu tive em ginásio, em sala de ginásio, durante a minha licenciatura, foi quando fui de Erasmus para a Espanha e aí tive uma cadeira que era de Strength and Conditioning, em Espanha, e aí sim, nós íamos para a sala de exercício com o professor, fazíamos métodos de treino de força, foi o único contacto que eu tive. Na prática. A sério? Então se tu pensares que isto obviamente estamos a falar um bocado no geral, porque eu acredito que haja até faculdades e acho que sim, acho que há, felizmente, que também proporcionam esta parte prática aos alunos. Só que depois eu acho que há outro problema, que é a licenciatura em desporto, ou ciências do desporto, algo sempre dentro deste espectro, que dá acesso a vários caminhos dentro do desporto. Tu hoje tens várias saídas possíveis dentro do mesmo curso. Exato. Tens vertente desportiva, tens vertente de ensino, tens vertente de... gestão, por exemplo. Gestão, tens vertente, neste caso, no nosso caso, do fitness, pronto. Exato. Que todas elas têm especificidades completamente diferentes. E tens sim faculdades que depois até dão ali um ramo, olha, eu quero mais isto, então tens ali no terceiro ano uma opção de escolha, quero seguir mais por aqui ou quero seguir mais por ali, mas eu acho que mesmo assim é insuficiente. Eu, por exemplo, eu estudei em Rio Maior e a minha licenciatura é Desporto, Condição Física e Saúde, ou seja, era só a vertente de ginásio. Mas o que eu notava era, por exemplo, nós só tivemos vendas no último ano, mas foi porquê? Porque um dos nossos professores, que tinha sido lá aluno, ele trabalhava no Fitness Hut e foi. Fitness Hut, tu sabes que na altura era a galinha dos ovos de ouro, e ele começou, não, tipo, isto tem que estar enraizado porque vocês têm que aprender. Foi o meu primeiro contacto com vendas. Sim. Só que... Então tiveram sorte. Eu ainda tive essa sorte, estás a ver? Ou seja, eu cheguei ao ponto de, ok,
Porque ele falava de como é que os ginásios como é que eles faziam, tipo, ou seja, se, por exemplo, no Fitness até era o Sim, sistema o de processo. rendas e não havia targets, etc, etc. Deu-vos uma perspectiva até de mercado. Como é que era o mercado, exatamente. Isso é bom. Exato, ou seja, foi Isso é o ótimo. único momento em que eu soube que, ok, isto não é só ir dar aulas de grupo, estar na sala de exercício e já está. Tipo, não. Foi a partir daí que depois quando eu comecei a trabalhar, mas lá está aquilo que tu estás a dizer de eu tive o meu primeiro contacto só quando fui, por exemplo, ao estágio. Sim. E aí sim, por exemplo, a minha orientadora de estágio punha-me na sala, mas punha-me a falar com as pessoas. Tipo, fazia tipo, olha, não, Mas eu acho que mesmo assim tu tiveste uma boa experiência, porque o Rio Sim. Maior eu acredito que é das poucas que tem Sim, sim, essa sim. parte. E muitas mesmo a práticas. questão do estágio e tudo mais. Eu não tive estágio, por exemplo. Ah, ok. O meu estágio foi no primeiro ano de trabalho. A sério? Trabalhar. Yeah. Que engraçado. Eu não tive estágio. A ti no mestrado, tipo, não havia. O meu mestrado foi em exercício e saúde. Porquê? Porque epá, eu pensei assim, eu saí da licenciatura, eu agora comecei a aprender no terreno, porque felizmente até no meu primeiro ano de trabalho, o dono do ginásio, pá, era uma pessoa bastante conhecedora e com muito conhecimento e ensinou-me muito, mesmo naquele período curto de tempo, mas eu percebi claramente que eu não estava preparado, por exemplo, para começar a dar treinos personalizados. Ou seja, tecnicamente eu não me sentia muito confiante Exato. ainda para exercer. Apesar que há sempre aquela crença quando saímos da faculdade, e agora somos os maiores e sabemos tudo ali na teoria, mas não. Então eu fui para o mestrado com uma expectativa de, ok, exercício e saúde, isto deve ser mais esta vertente que eu realmente preciso. Ok. Ok? Só que na verdade eu aproveitei três ou quatro cadeiras, porque o resto era muito virado para quê? E por isso é que eu depois nem o levei até ao fim. Eu não levei o meu mestrado até ao Ok. fim. Ali, porque depois comecei a trabalhar também em Lisboa, a fazer aquilo que realmente queria e perceber que ter mestrado ou não ter me vai dar igual. E percebi que o mestrado era muito voltado para quem queria seguir a área da investigação. Ah, Percebes? certo. Então tinha muita coisa que era voltada para a investigação. Pois. Consegui tirar muita atenção. Dessas 4, 5 cadeiras que eu tive, que aproveitei, pá, foram brutais. Tipo, sei lá, reabilitação cardíaca na altura. É fixe. A parte da fisiologia também foi muito boa no mestrado, que era com um médico que dava. Muito fixe. Mas de resto eram aquelas cadeiras que não me puxavam muito a ir. Era Pois. cadeiras para decorar, era cadeiras para métodos de investigação e essas coisas que para mim eu não queria. Não chamava. Eu sabia que não queria ir por ali, eu queria ir para a prática. Claro. Eu queria que me dessem ferramentas para eu aplicar com os meus alunos no dia a dia. Certo. E não me deu isso, então acabei por também abandonar. Tu sentes que há muito. Por exemplo, por acaso é uma questão que eu já te queria fazer já há algum tempo, que é. Tu notas que no mercado de trabalho, quem tem uma licenciatura, quem tem um TEF, sentes que há diferença? Não, hoje em dia não. Não, hoje em dia não há. Quando me perguntam assim, então, por exemplo, tens uma licenciatura? Inclusive, eu não me lembro do nome dele, mas ele é um rapaz que tem feito alguns estudos / questionários a profissionais da área e ele fez essas questões, ou seja, partes de remuneração e tudo mais, e se havia alguma discrepância entre os casos, mas não, na verdade não há, porque tu entras para um ginásio. Ninguém te pergunta que nível é que tu és, por exemplo. Tu só tens que ter a cédula. Mas agora eu faço a questão que se calhar ninguém faz. E deveria de haver. Não seria, ou melhor, não seria justo haver? É um depende. Eu não te consigo dizer nem que sim nem que não. Ok. Porque uma coisa era. Porque nós temos que jogar com as regras que nos dão. Temos que jogar com os dados e com as peças que nos dão. Se me dissessem assim, só é possível ser personal trainer com uma licenciatura. E isto já, na minha altura era assim. Exatamente. Eu só conseguia ter acesso à célula com licenciatura. Exato. Ponto. Então não há outra forma. Hoje em dia não. Se há dois caminhos, se deram a oportunidade de haver dois caminhos, por que não? E depois é pensar naquilo que nós estávamos a falar. Muitas vezes os cursos de TEF até estão mais bem direcionados e mais bem estruturados para aquilo que vai ser a realidade que eles vão encontrar, uma parte mais prática.
mas ainda assim, muito daquilo que é um bom personal trainer, um personal trainer que realmente é muito bom e é muito acima da média, seja a nível de conhecimento técnico, seja depois até conseguir capitalizar ao máximo esse conhecimento técnico, porque muitas vezes, e isso deixa-me triste, sinceramente, que é ter personal trainers que são muito bons tecnicamente, mas depois que não conseguem capitalizar e depois acabam até por sair da área, isso deixa-me triste. O que faz mesmo a diferença é depois o que eles fazem a seguir a uma licenciatura ou a seguir a um TEF. É eles procurarem informação contínua, constante, é eles atualizarem-se constantemente, é eles terem capacidade crítica, capacidade de pensamento também independente, de procurarem eles próprios, saberem onde procurar informação, procurarem boa informação, estarem constantemente a atualizar-se, porque de nada vale alguém que tirou uma licenciatura há 10 anos ou há 20 anos, que não se atualiza, e outro profissional de um TEF que até tirou o TEF este ano, mas que se está constantemente a atualizar e que está com uma informação muito mais válida hoje em dia do que era há 20 anos. Então há aí muitas nuances, percebes? Que é difícil, e depois nós estamos num mercado de certa forma liberalizado, que é, tens sítios onde tu próprio podes fazer os teus preços, tens sítios onde os preços são fechados, mas é porque é o ginásio que os define, que são os ginásios com o modelo de comissão, e aí é o que eles pagam, ponto final, mas depois também tens o liberalizado, tens PTs a dar treinos de forma autónoma, tens PTs a dar treinos que podem fazer o preço deles dentro de um ginásio de renda. E aí vai depender muito daquilo que ele quiser cobrar. Portanto, essa questão do licenciado poder ou dever receber mais versus o TEF fica um bocado, percebes? Fica ali um bocado numa zona muito do depende. Sim, imagina, uma zona cinzenta. Eu posso estar a ser um bocado enviesado tipo, na pergunta e no que vou dizer a seguir, mas o que é que eu quero dizer com isto? Não de forma geral, ou seja, não toda a gente, mas o que eu vejo para mim, na grande maioria do pessoal, é tipo, eu vou para um TEF, é tipo mais um caminho curto, tipo um atalho. Um atalho, estás a ver? Enquanto que uma licenciatura não. Uma licenciatura é bastante tempo, Sim. muito mais trabalho, etc. E eu, olhando para isso, eu vejo assim, a pessoa que vai para uma licenciatura vai ter mais cabeça e vai estar mais preparado para quando terminar a licenciatura e quando for para o mercado de trabalho, continuar constantemente a sua... Lá está, isto depende depois de pessoa para pessoa, está tudo certo. Estou a falar tipo na minha cabeça assim de forma geral. Sim. A pessoa vai estar tipo sempre mais predisposta a ir atrás, a estudar, estar sempre continuamente a se informar e não sei o quê. E a malta do TEF, por ir um bocadinho mais nesse caminho curto, nesse atalho, tipo, ok, tipo, já está. Tipo... Por isso é que eu, por um lado, também acho bem que a cédula seja de 5 em 5 anos, que faça com que a malta estude. Ou seja, que se tu queres manter a cédula, tu tens que acabar por fazer formações ou não? Tens, mas é muito pouco. Também é verdade. Também é muito verdade. pouco, não faz diferença. Também se é fizerem verdade. o mínimo, não faz diferença. Pois, exato. De todo. A mim o que me faz mais, por exemplo, lá está, agora um bocadinho a contradizer aquilo que eu também penso, mas tu tens profissionais que têm uma licenciatura que são uma nódoa, mas também tens profissionais com um TEF que são uma nódoa e vice-versa. Sim, total. É isso. Porque, ou seja, tu tens, mesmo que seja, ou seja, não estamos a dizer que por ter uma licenciatura ou um TEF são melhores ou mais, ou percebes? Não dá para ir por aí. Não podes ir por aí, isso. Não dá. Mas a mim o que a mim faz mais, o que me assusta bastante é, por exemplo, eu imagina, vamos falar de uma grávida. Eu já trabalhei com grávidas, eu tive um ano em que tive 4 grávidas nos mesmos meses, que foi fantástico, depois todas são diferentes. Só que eu só me senti realmente preparado depois de eu me ter formado naquilo. Eu tirei uma formação de pré e pós-parto porque eu pensei, eu não vou lidar com grávidas, porque o que eu tive na faculdade sobre grávidas foi mínimo. Foi tipo, nem toques nas grávidas que elas explodem. Claro, que era um bocadinho de, ai meu Deus, é uma população de risco. E o que a prática de, lá está, 4 grávidas permitiram ver que são 4 pessoas completamente diferentes, que a gravidez vai ser diferente em todas, sim. E eu posso fazer diferentes coisas com elas, tanto como eu punha a fazer peso morto pesado,
puto, andava lá dentro na boa, Yeah. mas outra era extremamente sensível e frágil e tipo, eu tinha que ter muita atenção. Mas, por exemplo, eu na licenciatura eu não falei nada disso. Eu realmente, quando eu fui fazer algo especializado naquilo, é que pá, tive mesmo outra atenção sobre as coisas, de ter mais atenção a certos pormenores que a mulher está a sentir, etc, etc. E a partir daí veio a experiência. Mas eu já vi malta a dar treinos a grávidos que eu digo assim, senhores, Sim, e tu aí estás a falar de um caso muito específico, de uma população específica, sim, não é? claro, E, claro. e obviamente que aí ainda exige mais know-how técnico para poder levar. É assim, se me disserem o que é que seria o mundo perfeito na nossa área, eu acho que era haver uma licenciatura e só a licenciatura dar acesso à cédula de TEF. Agora, as licenciaturas também teriam que ser muito bem estruturadas. Não é como Exatamente. estão agora. Não. É como estão agora. Exato, exato, Não exato. pode ser como estão agora. Se vamos caminhar para aí, duvido. Duvido, porque... Pois. Tinha que haver uma reestruturação. E sabes que muitas vezes nós dizemos assim, isto no nosso país é uma bandalheira, isto é tudo facilidades. Mas se nós pensarmos noutros países, tipo Suíças, Franças, a nossa área nem precisa de uma licenciatura, nem precisas de um curso, só precisas dizer assim, eu sou PT e agora dou treinos. Exatamente. Portanto, nós pelo menos cá temos uma cédula. Vá. Exatamente. Estás a perceber? Ou seja, eu acredito que nós para irmos para um mundo perfeito em que, ok, nós somos considerados profissionais de saúde e eu gostava mesmo muito que nós conseguíssemos chegar a esse ponto. É difícil, eu acho que vai ser muito difícil. Apesar de todos sabermos inegavelmente que somos das áreas mais importantes para a saúde das pessoas, principalmente na prevenção. Exato. E na adoção de um estilo de vida mais saudável que no fundo depois no futuro vai colher os frutos de não termos tanta população mais doente, ou pelo menos com uma longevidade melhor. Para isso teria que ser, eu acredito que tivesse que haver uma diferenciação entre TEFs e licenciados, só que eu acho que depois é difícil operacionalizar isso hoje em dia. Pois. Como é que tu vais operacionalizar isto? Existe, acredito eu, uma entidade que está a tentar fazer isso, que é tentar que, não sei se depois é bem assim, isto não sei como é que é na prática, mas sei que existe uma associação, acho que é uma associação que está a tentar fazer isso, a Associação dos Fisiologistas, que é para haver um bocado essa diferenciação em que depois existem níveis de onde é que tu podes intervir. Por exemplo, se for um caso mais específico de saúde, só um fisiologista do exercício é que pode intervir. Ok. Ou, pronto, há ali para haver uma distinção de funções entre patamares daquilo que tu tens e aquilo que não tens em termos de qualificação. Obviamente que o que me disseram, o que me passaram sobre essa questão é que vai haver um período, ou se isto for para a frente vai haver um período de transição, ou seja, quem está no jogo neste momento fica com as regras do jogo neste momento, mas depois os que vierem a seguir já vão ter que, se quiserem trabalhar com esse tipo de população, fazer um upgrade naquilo que são as qualificações que têm. Mas ainda assim, eu acho que vai ser difícil operacionalizar isto tudo. É muito difícil, é muito complexo. O que é que tu notas que é assim a maior dificuldade nos PTs quando vêm ter contigo? Depende, e depende do contexto que estivermos a falar. Se estivermos a falar de um PT num contexto online ou num contexto presencial. No contexto presencial, a maioria das vezes é a parte da venda. No contexto online é a parte da atração, porque é uma parte em que, por exemplo, num ginásio eu não tenho que trabalhar e que no online eu tenho que trabalhar de certeza. Pois, exato. Tu notas que está a haver mais malta a ir para o online e cada vez menos no presencial? Está a crescer no online, mas ao mesmo tempo o presencial continua lá. Eu sinto que ainda recebo a cena do... Porque eu já recebi isso muitas vezes ai, porque é que tu trabalhas tanto presencial? Porque olha, primeiro aqui na zona não há. Há pouco. Ou seja, onde não há, eu destaco-me, né? Eu e o meu irmão neste caso, a gente destaca-se. Porque lá está... Se não há e a malta quer ir treinar, eu não vou estar a recusar porque olha, eu quero trabalhar só online. Claro que eu também tento ir por aí, mas eu vejo que ainda recebo muito essa cena do tipo, porque não trabalhas mais online e menos presencial? Porque lá está,
eu tenho uma carteira boa, tenho um ginásio, consegui montá-lo. Tu não tens que fazer o online só porque sim, Só só porque porque sim. alguém te diz que deves fazer, ou porque é melhor, ou porque Claro. o que é que seja. Claro que a liberdade é outra, claro Sim, que sim. é como tudo, imagina, se tu me disseres assim, pá, eu identifico-me muito mais com o online, eu quero é mesmo estar 100% online e isto é que me faz feliz. Aí eu pergunto, então porquê que não Sim, avanças para aí? Agora, se tu me disseres, epá, eu adoro o presencial, gosto muito de trabalhar presencial, dá-me gozo, sinto-me feliz, consigo também trabalhar a vertente online porque também gosto, claro. por que não manter os dois? Está Sim. tudo bem, está tudo certo. Inclusive, eu acredito muito que hoje em dia um personal trainer que trabalhe presencialmente, ele deve mesmo fazer também, ter a componente online. Sim, sim. Porque é muito difícil eu conseguir ter uma influência na vida de uma pessoa quando ela só está comigo 1 ou 2 vezes por semana. E o que é que ela faz no resto dos dias? Yeah. Não é um acompanhamento online que vai resolver isso? Claro. Eu tenho um acompanhamento presencial, mas ao mesmo tempo eu procuro influenciá-la nos restantes dias em que ela não está comigo. Eu comecei a fazer isso por tua causa. Ainda bem, porque houve. Mas isto parece tão óbvio. Eu vou dar um exemplo. Há personal trainers que volta e meia me perguntam, Fábio, faz sentido a tua aplicação? Eu só trabalho presencialmente, faz sentido eu usar? E eu, pá, obviamente que eu vou estar enviesado, não é? Nesta Claro. resposta. Claro. Estás-me a perguntar isso a mim. Exato. Tenho uma aplicação, vou dizer que sim, claro que faz. Mas pensando, meu, se tu vais estar com o teu cliente uma vez por semana, a maior parte será uma vez por semana, acredito Sim. eu. Porque o serviço de PT é sempre mais caro, logo, à partida, uma vez por semana, 2, vai ser o que tu estás com aquela pessoa. E o resto dos dias? Tu vais estar a trabalhar a autonomia dela? Ou vais estar a trabalhar a dependência dela de ti? Exato. É porque se estiveres a trabalhar a dependência dela de ti 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, vai ser muito difícil ela ter resultados. Sim, sim. E das duas, uma, ou ela fica contigo porque gosta muito de ti, porque cria uma boa relação, ou então ela não vai ter resultados e vai acabar por desistir. Eu comecei a integrar isso no sentido em que eu tive ali uma fase que tinha muito conflito mesmo cabeça, que era, porra, eu tenho que trabalhar menos porque lá está, eu também gosto de ser atleta e a questão presencial exige muito de mim. Mas eu adoro, eu sou um bicho social, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ter pessoas à minha volta e eu gosto muito de me levantar cedo e trabalhar e tipo eu estou o dia todo no ginásio e sou feliz. E ainda por cima agora tenho o meu ginásio, tipo eu tenho o meu espaço à minha maneira, o meu irmão é o meu sócio, mas está à nossa maneira, é a nossa imagem. E eu construí uma coisa que eu estou super confortável ali e não me importa ir para lá às 6 da manhã e sair lá às 8 da noite. Mas claro que isto, a parte de atleta também exige de mim, eu também gosto, Claro. eu gosto muito de ser atleta. Então comecei aqui do género, porra, eu tenho que diminuir os presenciais, mas manter as pessoas comigo. Então comecei já há algum tempo, já há bastante tempo que integro, tipo, olha, tento sempre, a pessoa começa comigo e eu começo, olha, ok, mas vamos fazer isto presencialmente, mas trabalho de casa, vamos fazer assim. Só que depois há aquela questão de se a pessoa aceita ou se não aceita. Claro. Pá, e no início eu sinto que há muito aquela coisa de parece que as pessoas ainda meio que estão a tentar confiar em mim, mas a partir do momento em que elas estão confortáveis, oh filho, let's go, bora, tipo, vamos continuar. E eu noto que consigo muito mais fazer isso, estás a ver? E há outros fatores, por exemplo, alguém que por algum motivo deixa de poder estar no sítio onde tu trabalhas. Vai-se mudar, a vida acontece. Claro. Mas ela gosta de ti e já confia no teu trabalho. Por que não continuar a acompanhá-lo? Exato. Online. Tu disseste agora uma coisa muito interessante, que é, eu quero ter mais tempo, ao mesmo tempo não quero deixar o presencial porque faz-me bem, gosto de interagir, mas quero ter mais energia porque sou atleta e quero ter tempo, energia mental, etc. Claro. E por que não, eu em vez de fazer 1 vez por semana com aquela pessoa, fazer de 15 em 15 dias ou 1 vez por mês, ou seja, tenho um momento com ela presencial, mais específico, mais que queira dar mais intensidade, o que seja, mas depois o resto faz online. Ainda ontem fiz Será que toda a gente precisa de ter uma pessoa ao lado dela a toda a hora enquanto ela treina? Exato. Se calhar há muita gente que já não precisa disso. Sim, sim, sim. Sabes o que é que eu noto também? É, por exemplo, quando eu pergunto isso, por exemplo, ainda ontem fiz, estava-me a rir porque eu ainda ontem fiz isso de uma aluna minha perguntou-me se eu ficava chateada de ela ir para outro ginásio porque ou seja, o trabalho dela é aqui, o ginásio é aqui.
Eu, oh darling, então eu vou ficar chateada de quê? Não, claro que não, mas vamos manter o trabalho, ou seja, eu faço tudo igual, faço tudo treino, eu oriento tudo, e vídeos, e isto e aquilo e coisa e tal, e eu estou aqui contigo, quando tu quiseres vir comigo, mandas-me uma mensagem, ligas-me e a gente marca. Exatamente. E ela, então, importas que seja de 15 em 15? Eu, não, claro que não, se quiseres uma vez por mês está tudo ok. Ou seja, feito. eu consegui fazer, ficar com ela mesmo. Exatamente. É um modelo híbrido. O modelo híbrido para mim é tipo, é o obrigatório. Tem que haver. Quem ficar preso ao modelo de treino personalizado, 1 para 1, tradicional, em que eu só, a minha entrega é só aquele momento com a pessoa ali, na minha opinião, médio, longo prazo, não se vai aguentar. Exato. Não dá para ser só este serviço. Vai ficar a perder valor. Vai ser um serviço que vai perder valor se for só isso. Não pode ser só isso. Tem que ser mais do que isso. Eu também noto que malta que diz que só consegue treinar porque tem hora marcada comigo, eu tento sempre que o meu objetivo com aquela pessoa, ok, é ela treinar, mas é também não criar essa dependência como tu estavas a dizer, de tentar ao máximo de incentivá-lo, tipo, olha, vem mais um dia, tipo, sim, marca na tua agenda na mesma. Tipo, marca como se estivesses comigo. Exatamente, olha, eu estou aqui todos os dias, eu ajudo, eu faço todo o treino, tipo, anda, eu estou cá, eu ajudo, mas é igual, eu estou aqui, eu estou de olho em ti porque eu estou a 2 passos de ti, eu estou aqui. Eu noto que já começo a conseguir, tipo, chegar a isso. Noto que ainda há muito aquela coisa de a malta quando tem um PT presencial eu tenho hora marcada, eu faço e já está, e depois não há mais nada. Depois chega àquele ponto de, mas queres ter resultados ou não queres ter resultados? Sim, mas muitas vezes aí a questão de quem é a culpa? É da pessoa ou é do PT? Não metas as culpas. Porque se eu apresento o meu serviço, imagina, isto depois depende sempre, na minha opinião, a culpa é do PT. Pronto, já para dar resposta. Exato. Porque se eu meter, imagina, eu tenho a pessoa comigo, ok, vamos treinar uma vez por semana. E se eu depois não lhe disser mais nada, ok, treinamos uma vez por semana, está feito. Pois. O que é que vai acontecer? Ela vai treinar uma vez por semana com o PT e depois no resto dos dias não mete mais lá os pés. Exato. Depois há uma segunda abordagem, que já é um bocadinho melhor. Vem treinar uma vez por semana comigo e depois eu vou-lhe fazer os planos de treino. Sim. E fica assim. Ok. Mas faz os planos de treino. Exato. O que é que vai acontecer? Ela só vai treinar aquela vez por semana com ele. Há outra abordagem que é, para além do dia que vem treinar comigo, você vai fazer, à segunda-feira vai fazer este treino, que eu vou colocar aqui, vem a que horas? A esta hora, compromisso. Esta vem treinar comigo, o outro vai treinar a esta hora, vai fazer isto. Ou seja, eu dar logo o planeamento daquilo que ela vai fazer e criar esse compromisso. Não só atirar para o ar, sabes? Tipo, sim. Para além disso vai ter os planos de treino. Sim. Isso não diz nada. Às vezes tem tudo a ver com a forma como é comunicado. Exato. Percebes? E mesmo essa questão de às vezes dizerem-me assim, eu gostava de reduzir um bocado as horas de trabalho presencial, estou com a agenda cheia, ou porque estou cansado e quero reduzir um bocadinho. E a primeira abordagem que eu sugiro é mesmo essa. Olha, dos teus clientes, faz a lista dos teus clientes que tu treinas, quais deles é que precisam de estar contigo a toda a hora enquanto eles treinam? Ok, faz a lista, ou ao contrário, quais deles é que tu achas que já não precisam de estar contigo tantas vezes por semana ou tanto tempo? São estes. Ok, boa. A forma como tu lhes vais comunicar pode ser simplesmente, em vez de treinar uma vez por semana comigo, vai passar de 15 a 15 dias, ou o outro vai passar a uma vez por mês, mas depois vai ter sempre a ver com a forma como tu comunicas. Se é comunicado de uma forma que é vista como um benefício para o cliente, ou se é uma coisa tipo, olha, vamos deixar de treinar todas as semanas, agora passamos a treinar uma vez. Ou seja, o que tu tens de comunicar é, João ou Maria, já consigo ver aqui um grau de autonomia muito grande, que já tem com o treino, já treina bem, já fazes bem as execuções, eu já consegui perceber aqui os exercícios que têm mais dificuldade ou menos dificuldade. Portanto, aquilo que eu proponho é reduzirmos as vezes por semana que treinamos juntos, treinamos de 15 em 15 dias em vez de todas as semanas, e no resto das semanas vai fazer o treino de forma autónoma. E vamos reavaliando a partir daqui o que é que lhe parece. Pois. A forma como tu comunicas isto vai fazer toda a diferença entre tu conseguires colocar este modelo híbrido em funcionamento ou não. Exato. Então é muito por aí.
Nós, por exemplo, tanto eu como o meu irmão, atualmente, nós não precisamos de publicidade, porque a malta vem muito Por referência. por referência. E eu lembro-me na altura de, mais ou menos assim, depois do Covid, lembro-me de estar a ver uma cena tua sobre isso, de quando tu chegas ao ponto em que estás a trabalhar por referências, é porque já alcançaste ali um bom nível de Sim. como PT. Sim. E eu há pouco tempo estava. Nós agora, há muitos estrangeiros aqui na zona. E nós, por acaso, tanto eu como o meu irmão temos alguns americanos e tipo, e eles estão a gostar muito daqui porque depois estão perto da praia, estão perto de Lisboa, etc. E eu acho piada porque eles todos diz-me quando é que tu tens uma hora porque eu tenho mais pessoas para trazer para ti. E eu pensei, fosca-se. Ainda não dia cheguei a casa e disse ao Flávio, eu quero livrar-me mais do presencial e a malta vai trazendo. Só que depois tu começas a pensar, tipo, ok, eu vou ter que subir o valor, ora. E eles são pessoas. Tu até podes ter vários caminhos, podes ter o subida do preço faz todo o sentido, podes juntar alguns, se calhar, em grupos pequenos, e tens outras hipóteses também. Não te esqueças depois é aqui o fator da língua, calma, deixa-me falar, se um já é interessante, Então, falar inglês, 2 ou 3, aquilo é uma 2 ou 3 é o mesmo inglês do que só um, portanto aí não há problema, mas até agora- aprendes mais rápido, aprendes 3 vezes mais rápido se forem 3. Mas tem sido engraçado, porque eles agora isso é bom. vêm todos para cá e a gente Isso é fica bom, tipo, isso é bom, isso é ótimo. mas é fixe. Tu depois quando decidiste lançar a tua plataforma, foi mais porquê? Vamos dizer assim. Deixa-me perguntar assim. Porque tu já tinhas o teu negócio, ou seja, formações, etc, certo? Sim. A parte do software é engraçada, ainda há pouco estive a contar essa história. Quando eu saí da faculdade e comecei a trabalhar no tal ginásio em Alcobaça, há alguns anos atrás, eu tinha 2 amigos meus que eram programadores na altura. E eu lembro-me, na altura já, nós pensármos em desenvolver uma aplicação para Ai, que fixe. para as pessoas seguirem os treinos e tudo mais. E na altura eles disseram-me assim, ok, então vamos fazer isso. Vais fazer assim, vais desenhar os ecrãs e não sei o quê. E eu desenhei os ecrãs num caderninho, tenho os desenhos, posso-vos mostrar a seguir. E só que depois, nessa altura, o grau de maturidade não era o suficiente para lançar uma coisa dessas, até porque era um estágio muito, muito precoce no mercado, era um estágio muito precoce naquilo que era a minha carreira. Exato. Eles tinham os trabalhos deles como programadores nas suas empresas, entretanto depois um foi para Londres, o outro abriu a empresa dele e a coisa ficou muito em águas de bacalhau, né? Como é óbvio. Depois, com a Academia do PT, passado 2 ou 3 anos, voltei a estudar essa hipótese. E nessa altura acabou por não fazer sentido pela capacidade financeira que era necessário ter para fazer esse investimento na altura, e então acabou por ficar um bocado também arrumado na gaveta, mas sempre tive essa vontade, porque eu próprio como profissional testei várias aplicações e as que havia eram estrangeiras, o que acabava por ser um bocado para o consumidor final português alguma barreira. Bom, obviamente quase toda a gente já pelo menos toca no inglês, mas acaba por ser ali sempre uma barreira para algumas pessoas. E por outro lado também sentia sempre que eram muito completas, mas ao mesmo tempo muito complexas. Então eu comecei sempre a pensar, devia desenvolver alguma coisa que para já fosse pensado para o mercado português, e em segundo que fosse simples, que fosse uma coisa fácil de usar tanto para o PT como para os alunos. E foi nesse sentido. Depois surgiu a oportunidade de avançar com um desenvolvedor que estava a começar na altura, e ele disse, vamos a isso, vamos aprendendo e vamos fazendo. Ele a aprender e a fazer, e eu obviamente com mais desenhos meus, nesse caso do tablet, a desenhar os ecrãs e não sei o quê. E construímos um MVP, construímos algo que estava funcional, simples, que cumpria o propósito, que não havia nada em Portugal na altura, e lancei obviamente com a sorte, que acaba por ser sorte, mas ao mesmo tempo também não é sorte, de já ter uma comunidade de personal trainers, não é? Que me segue, a quem eu já ajudava. Claro. Que fez com que, tivesse aceitação logo numa fase muito inicial, que tivesse logo os meus primeiros clientes, que me permitiram
depois, a partir daí, ir sempre melhorando o produto até aquilo que ele é hoje, porque obviamente não tem nada a ver aquilo que era há 3 anos atrás do que aquilo que é hoje. É que fixe. Então essa mudança tem sido muito, muito porreira, porque quem me ajuda mais a desenvolver o software são os próprios personal trainers, porque eu inclusive tenho uma parte no software que é, nós temos uma plataforma própria para recolher feedback, que é feedback.elitetrainer.fit, em que todos os personal trainers podem ir lá, deixar as sugestões de melhorias, sugestões de funcionalidades, etc. E depois todos os outros têm acesso a essas sugestões e conseguem votar naquelas que mais gostam e naquelas que mais fazem sentido para eles. Isso ajuda-nos a priorizar muito aquilo que são as melhorias que vamos fazendo ao longo do tempo. Tipo, conseguimos perceber exatamente o que é que o pessoal está a precisar na prática. E eu acho que isso é uma vantagem para mim, em primeiro lugar, e para quem desenvolve o software efetivamente, porque conseguimos ter uma linha muito, muito bem definida daquilo que é o caminho e pensado para quem está realmente a usar aquilo todos os dias. Porque eu posso usar, eu posso ver como é que, obviamente que eu sei como é que tudo funciona, mas não sou eu que estou no terreno todos os dias a bater com aquilo, a usar aquilo, a meter aquilo em stress, a lidar com os meus clientes que também usam aquilo, porque há a parte dos PTs, mas depois também há os milhares e milhares de clientes que usam aquilo todos os dias. Claro. Então tem sido um processo muito, muito enriquecedor. Tu ainda tens clientes de PT? Sim, tenho uma cliente que já está comigo quase desde o início, que é tipo aquela cliente que eu não deixo porque se eu deixar ela vai, eu acredito que vai parar, sabes? Pois. Então custa-me, mas mais dia menos dia vai ter que ser. Porque apesar de ser só uma, acaba por me retirar ali algum tempo de que eu tenho que, é em Sintra ainda por cima. Ou seja, eu neste caso tenho que ir a Sintra, voltar para casa, por exemplo. E esse tempo já me mexe ali um bocadinho com o sistema. Já me mexe ali um bocadinho, apesar de ser só 2 vezes por semana, já... Que cena! E depois é outra coisa, é eu sentir que também não estou a entregar aquilo que é, sabes? É pela relação, é mais pela relação, mesmo da parte dela, é mais pela relação do que propriamente por aquilo que eu estou a entregar. Porque uma das coisas que eu mais gosto naquilo que faço hoje é ter mais liberdade. Então eu procuro viajar muito. E depois há muitos treinos para compensar sempre. E ela também viaja em trabalho muitas vezes, então às vezes andamos desencontrados e acaba por não ser bom. Pois, percebes? Exatamente. Quando é que foi assim aquele momento em que tu decidiste, ok, eu vou parar de ser PT e ser empreendedor? Quando é que se deu isso, sabes? Foi natural, foi como eu te contei no início, eu de PT fui para Team Leader fui para diretor de clube. E tu aí já ias deixando de dar treino? E eu aí já fui deixando gradualmente, ou seja, em Team Leader não, ainda não, mas quando fui diretor de clube comecei logo a passar alguns clientes, porque não dava, né? Era impossível eu gerir o clube, tipo, lidar com manutenções, lidar com recepção, com comercial, ou seja, eu passei de lidar com parte só técnica para lidar com todos os departamentos. Isso também me deu muita bagagem de negócio, de perceber como é que as coisas funcionam, de lidar com números, de toda essa parte de gestão e de liderança também das equipas. Deu-me muita bagagem, mas foi aí que eu fui libertando gradualmente alguns clientes, até ao ponto de ficar só com 2, que já eram os 2 que estavam comigo há mais tempo. Entretanto, esse outro que já estava comigo há mais tempo mudou de trabalho também, então teve que deixar, e neste momento fiquei só com uma. Sim. Que fixe. Qual é que é o teu objetivo agora a curto e médio prazo? Com o teu projeto, vá? O meu projeto é chegar aos 1000 personal trainers ativos. Tens quantos? 720 neste momento. Eu acho que é muito interessante para a realidade portuguesa. Acho que para a realidade portuguesa é muito fixe, porque não é um mercado com muita escala assim, comparado com outros mercados, como, sei lá, o Brasil. O Brasil é gigante. Sim. Mesmo outros países na Europa há muito mais capacidade de escala. Mas para já é isso, é chegar a esses 1000 clientes ativos em Portugal. Acho que vou conseguir. Que fixe. É para aí que estamos a trabalhar. A mais longo prazo, talvez começar a
a pensar em internacionalizar. A Mas sério? com os pés na terra. Começar sério? talvez com um país primeiro, tipo tentar a Espanha e depois a partir daí ir crescendo. Fixe. Porque não é só pegar no produto que já existe e traduzi-lo. Pois. Exato. É muito mais do que isso. O mercado é totalmente É diferente. completamente diferente. O custo de aquisição de clientes vai ser muito maior, porque uma coisa é tu estares numa realidade em que já tens uma comunidade, não é? E falas para a tua comunidade, e tenho o podcast, e tenho conteúdo já há muito tempo, todos os dias a aparecer, e ter relações com pessoas dentro da área, e networking, que me fazem, obviamente, chegar a mais gente. Outra coisa é tu ires para um mercado onde ninguém te conhece, Claro. onde vais ser só mais um, que é mesmo assim. Tu tens personal trainers de lá fora? Tenho personal trainers lá fora, portugueses. Ok. Tenho, por exemplo, 2 na Austrália. Ei. Isto porque a nossa aplicação, a aplicação do aluno permite já ter várias línguas. Já permite ter o francês, o espanhol e o inglês. Ei, fantástico. Sim. E nesse caso eles, por exemplo, usam porque têm essa possibilidade de... Tu sentes que a inteligência artificial vai aqui estragar alguma coisa? Não acredito que vá estragar. Acredito que vá melhorar. Ok. Eu tenho essa visão. Eu uso muito a inteligência artificial. Principalmente em processos internos da empresa, porque eu tenho uma empresa que é muito assente em equipa pequena, ou seja, eu não tenho ninguém contratado, por exemplo. Sou eu, tenho uma pessoa que me ajuda mais na parte dos anúncios, e depois tenho a equipa de desenvolvimento, que é uma empresa à parte, mas que trabalha comigo. Pronto, Certo. não é bem equipa, mas ao mesmo tempo acaba por ser equipa. Mas depois tenho muitos processos internos que automatizo, que já automatizava, hoje automatizo de uma forma um bocadinho mais eficiente, até depois com a parte de inteligência artificial, e procuro que isso me dê o máximo de eficiência possível. Eu acho que é aí que a inteligência artificial e as automações e tudo mais podem ajudar muito as empresas na eficiência, porque não é só eu dizer assim, eu tenho uma funcionalidade de inteligência artificial no software, ainda não tenho, por exemplo. Isso não significa que eu não uso a inteligência artificial. Certo. Eu uso como uma parte de me tornar mais eficiente enquanto empresa. Ok. E não ainda, porque temos planos para introduzir a inteligência artificial em algumas funcionalidades, podemos falar sobre isso, mas não, ainda não. Como é que irias introduzir isso? Por exemplo, assim no teu software? Inteligência artificial, Sim. temos duas vertentes, vertente de treino e vertente de nutrição. A vertente de treino é ter um AI Builder, que tu pedes à inteligência artificial e ela te vai fazer o planeamento dos treinos todos, consoante todas as características e todos os prompts que lhe adicionares. Ok. Poderá ser uma possibilidade, no sentido de poupança de tempo, mas que depois te dê o controle de ver o que é que está feito e editar, e perceberes o que é que às vezes a inteligência artificial possa não ter feito assim tão bem. Ok. Tu metes lá, por exemplo, que a pessoa não gosta de agachamentos e ela colocar agachamento no treino dela. À partida ela não vai falhar se estiver bem feito. Certo. Mas sempre com a possibilidade de tu ires lá e editares aquilo que tu quiseres, É que obviamente. fixe. E depois na parte da nutrição, um bocadinho também nessa mesma onda, de ser a própria inteligência artificial a fazer o plano e depois o profissional a poder editá-lo. Na parte do cliente também ter uma possibilidade, nós já temos um food log, tipo o MyFitnessPal, mas ter a possibilidade de, com a foto da refeição, dar logo as macros todas e ficar registado, por exemplo, Que fixe. essas coisinhas assim. Isso é muito fixe. É, uma destas que eu disse agora, provavelmente este ano já vai estar on. É muito fixe. Sim. É muito louco. Não, sim, eu acho que nesse aspecto a inteligência artificial é uma ferramenta super útil. Tipo, se a malta souber, seja em que área for, mas tipo assim na área do personal training e principalmente do online, acho que é, Sim. se a malta realmente souber extrair. Sim. Porque lá está, como tu estás a dizer, ele facilita imenso Muita coisa. até encurta o teu tempo de trabalho, vamos dizer Muito assim. mesmo, esquece, não tem nada a ver. Eu tenho um agente, não é bem um agente, mas tenho a minha faturação toda automatizada que está a trabalhar 24/7. Eu tinha uma pessoa, a pessoa que trabalhava comigo, ela todos os dias ia ver os pagamentos que entravam no Stripe, por exemplo, que é onde nós fazemos a cobrança das subscrições, e todos os dias ela entrava no Stripe, ia ver todos os pagamentos que entravam
e ia manualmente enviar as faturas aos clientes. Isto era um trabalho repetitivo que era ineficiente, Claro, mas que em determinada altura era a forma que dava para fazer. claro. Então eu no início deste ano disse, não, isto não dá. Esta pessoa não pode estar a perder tempo a fazer isto todos os dias. Então eu criei uma automação que me faz isso todos os dias. Ia Tu bates o bem. set, tu fazes o pagamento agora, tu recebes a fatura no momento a seguir. Ia No teu bem. e-mail. Pá, são pequenas coisas que te tiram areia da engrenagem, percebes? Claro. É um bocado por É aí. que te facilita imenso o trabalho. Ia bem, que cena. Sim. Que cena bem fixe. Sem dúvida, ficas muito mais polido. Yeah. Pronto, em relação aos PTs, eu acho que é usarem a inteligência artificial naquilo que puderem, que lhes facilite o trabalho e não acharem que vai ser uma ameaça. Claro que uma pessoa pode ir ao ChatGPT e pedir para lhe fazer um plano, mas não é isso que a vai fazer treinar. E nem é aí que eu vejo que está o valor do personal trainer hoje em dia. Exato. Não é no plano de treino, não é no planeamento do treino, é no acompanhamento que dá à pessoa. Exato. É no estar com a pessoa, é no falar com a pessoa, é dar atenção à pessoa, porque a atenção da máquina a pessoa já tem a toda a hora. Claro. E as pessoas sempre tiveram acesso a treinos gratuitos. Sim. Sim, exatamente. Não mudou isso. Isso não mudou. Acho que é bem por aí. Quem vai ao chat GPT e pede tipo um cardápio de nutrição Igual. ou pede Yeah. tipo um treino, já ia de igual forma ao Google Fizeste-me ou lembrar ao uma YouTube Sim, e pesquisava. Sem dúvida, total. Ou seja, eu acho que é um bocado por aí, tipo, quem realmente procura o PT, ou um nutricionista no caso, é quem realmente, tipo, não, eu quero ter tipo aquela obrigação de... eu vejo isso por mim, tipo, eu gosto muito de treinar e tudo mais. Mas, por exemplo, se eu não tiver tipo a obrigação de ter tipo um online coach ou alguém... Tens um compromisso com alguém. Estás a ver? Tipo, É uma accountability. eu pago aquele serviço, eu chego ao fim da semana e tenho que mostrar algum resultado. Se eu não tiver esse compromisso, já o treino vai, mas a dieta não vai. Tu não vais criar compromisso com uma inteligência artificial. É. Ela não te vai cobrar nada. Não vai. Exato. Ela não te vai dizer, então olha, fizeste o treino ontem. Sem dúvida. Como é que correu? Ela não te vai fazer este follow-up. É. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. E ele ainda tentou comigo. Até que teve que ir pagar alguém porque não resultava. E depois há essa, é o pagar. O pagar gera compromisso. Exatamente. É Exatamente. já que eu estou a pagar, e quanto mais pagares, mais compromisso tens. Exato. Estás a fazer lembrar. Ela fazia a mesma coisa que a inteligência artificial, que era, eu dizia, amor, tu não fizeste a dieta ontem? Pá, não, ontem estava um bocado em baixo, estava triste. E ela fazia a mesma coisa que a inteligência artificial faz, que é, sim, tens razão, ontem realmente foi um dia mau para ti, amanhã fazes melhor. Durante muito tempo. E falando em pagar, eu pago praticamente todas as subscrições de modelos de inteligência artificial. Eu tenho o ChatGPT pago, eu tenho o Gemini pago, eu tenho o Claude Pro pago, eu tenho isso tudo pago. Porque eu quero estar atualizado, eu quero estar dentro deste mundo. Sim. Porque é das maiores revoluções que está a existir. Pois. E a maior parte das pessoas não tem esta noção. Porque se pensarmos numa percentagem, há uma percentagem muito baixa de pessoas a utilizar realmente a inteligência artificial. Não é ir lá ao ChatGPT e perguntar umas coisinhas. Sim. Isso é tipo o nível zero. Exato. Há muita coisa, há um mundo. Pois. Há um mundo. Que cena. Sim, eu acho que lá está, eu estou bem por fora disso, agora com esta cena toda do podcast e assim tenho estudado um bocado mais esse lado, mas estou bem por fora disso, mas é algo que eu tenho que me debruçar mais porque de facto eu acho que no próximo ano, talvez 2 anos no máximo, acho que vai ser mesmo tipo um virar de chave Não total. é já. É já, né? É, Pois, não é daqui a um ano. Sim. Pois. Eu acho que tipo, Não está mesmo naquela fase em que quem já tem a chave na mão já consegue dar um passo tipo gigante para a frente. Pois, exato. Yeah, eu acho que sim. Eu sinto que quando tu apareceste com esta questão toda assim da academia do PT foi meio que uma, vou dizer assim, e eu não preciso dar graxa porque tu não precisas disso, mas eu sinto que foi uma luz porque do género não havia nada disto e tu tiveste uma ideia bué fixe de
Abrir o tema. abrir o tema e tipo, os PTs também precisam de ajuda. E eu sinto que tu já ajudaste muitas pessoas, tu tens noção disso? Acredito que sim. Esses Acredito que sim. Ou 720. espero que sim, espero que sim. Pelo menos esses 700 já Exatamente, vão estar a tirar exatamente. algum benefício. Hoje em dia já não tanto na parte da educação, porque com o software eu decidi dedicar-me a 100%. Neste caso a academia e todos os cursos, todas as aulas que estão dentro da academia são dadas como bónus a quem subscreve o software, ou seja, quem tem acesso a uma coisa tem acesso a outra. E mesmo a questão do ter escrito o livro agora foi um bocado tipo, vou compilar praticamente tudo aquilo que eu falei ao longo deste tempo no livro para poder ajudar ainda mais pessoas através do livro. Fixe. Um livro super prático, tipo, eu costumo dizer, é um chave na mão, só não fazes se não quiseres. Pois, Tens os exercícios práticos, tens tudo, é mesmo, vais lendo e vais fazendo se quiseres. claro. Mas é um bocado nesse sentido. Eu, claro, obviamente que vou estar sempre a querer ajudar a comunidade de alguma forma, ou através do podcast, ou através de alguma formação, ou trazer alguém para falar de um determinado tema. Eu vou acrescentando conteúdo da academia, porque, por exemplo, uma das coisas que eu vejo com o software e que eu consigo ter essa noção é pessoas que usam realmente o software, raramente cancelam. As que cancelam normalmente são aquelas que não conseguem ter clientes. Ok. E como é óbvio, né? Se eu não tenho clientes, eu não vou estar a pagar uma consegues. ferramenta Exatamente. que serve para acompanhar clientes. Claro, claro. Então a academia também vem muito nesse sentido, e por isso é que eu decidi deixar aberta a todos os subscritores, que é, aqui tu consegues aprender a ter clientes, a conseguir Claro. ter o teu negócio. E do outro lado tens a ferramenta que permite entregar os treinos. É que fixe. Basicamente é isso. Tu alguma vez tiveste aquela questão na tua cabeça de isto não vai resultar, isto vai resultar? Do software. Tiveste ali tipo vai, não vai? Mesmo com a academia, tiveste assim alguma altura do género? Na Epá, academia sim. Na academia houve uma fase que... Houve várias fases, já houve várias fases difíceis, obviamente, isto não é um mar de rosas. Mas na academia tive sim o modelo em que eu depois comecei a criar a academia, que foi um modelo de subscrição também, em que eu tinha lá os cursos, tipo modelo Netflix. Tinha os cursos, tinha as aulas e não sei o quê. Numa fase inicial correu muito bem, porque foi novidade e eu fazia, lançava cursos, fazia uma live semanal de conteúdo de um tema específico de uma aula, então ia sempre acrescentando conteúdo, ia dinamizando. Depois houve uma fase em que senti que o entusiasmo de quem assistia, ou o que acontecia, vou-te explicar. O que acontece muitas vezes nesse tipo de conteúdo é: eu fiz os cursos todos, fiz as aulas todas, já não preciso. É legítimo. sim, Ou eu comprei e já não assisto. Quantos cursos online é que nós não compramos e depois não assistimos? pois, Ou seja, e começou a cair em um bocadinho. Até que depois comecei a virar mais para o modelo de mentoria, ou seja, um ticket mais elevado, em que reúno só com um grupo, sei lá, na altura eu coloquei um limite de 20 pessoas ao mesmo tempo, e era um programa de 3 meses. é, Okay? Então eram 3 meses intensivos, em que todas as semanas tínhamos uma sessão teórica de conteúdo, e depois no final da sessão havia hot seats, que era tipo em grupos de 3. Esses hot seats era, por exemplo, tu ias lá e ias expor aquilo que estava a acontecer no teu negócio, as tuas dificuldades, o problema que tu querias resolver, e depois não só recebias feedback da minha parte, ou seja, tudo sem filtros, ou também recebias feedback do resto do pessoal que estava na turma. Então criar ali uma dinâmica de vamos crescer juntos. Pronto, esse modelo de mentoria começou, quando houve essa quebra ali na parte da academia, foi o que levantou um bocadinho mais. E pronto, depois entretanto surgiu a parte do software, decidi dar ali um shift ao negócio, não ficar só ligado à parte da educação. Ainda houve ali um momento em que abri uma última turma de mentoria, ao mesmo tempo que já tinha o software a rodar, mas depois o software começou-me a consumir muita energia, Claro. muito tempo, e decidi, neste momento não estou a fazer nada disso. que fixe. É algo que muitas vezes me perguntam, Pois, ainda, claro. tipo, fazes mentoria, não fazes, não sei o quê. E eu tenho que dizer não. Pois. Neste momento não. Mas sentes que ainda vais por esse Não sei, caminho? não sei. Provavelmente não. Mas também não consigo dizer tipo nunca. Estás a ver? Pois. Não consigo dizer nunca. Nada me garante que para a semana eu acordo e digo assim: vou abrir uma turma de mentoria. Pois, Apetece-me. Estás a ver? claro, claro. Mas não numa de
sabes, ter uma cena planeada, tipo, todos os anos vou abrir 2 turmas de mentoria, estás a ver? Certo. Fazer lançamento, não sei o quê, fazer essa parte toda. Mas, por exemplo, não notas que como tu tens algo tão... Tu tens um negócio tão exclusivo, vamos dizer assim, em que tu ajudas PTs, não sentes que ainda podias tipo extrair... Sinto que podia ajudar. É isso. Sinto que podia ajudar, mas... Ou sentes que estás num patamar em que já estás com... vamos dizer assim, que já estás num nível dos PTs mais avançado e que tens ali... Não, Tipo- não, nada disso. Não tem nada a ver com isso, tem mesmo só a ver com eu saber a quantidade de energia e de tempo que eu vou ter que dedicar. O que é que ele vai... É Exato, mais por vai aí, te estás a ver? exigir. Tu sempre que dizes um sim, tu vais ter um custo que tu não, um custo invisível. Sim. Então, se eu disser que sim, isto porque, só para te explicar, tive várias propostas até de agências de marketing e não sei o quê, que queriam que eu lançasse mentoria, tipo em parceria com eles, do género, fazemos um lançamento, depois das vendas, aquilo que uma porcentagem vai para ti, outra porcentagem vai para nós, não sei o quê. Insisti muito para que eu lançasse outra vez mentoria e que ia ganhar mais não sei quanto, e pá, eu disse sempre que não, porque eu sei o trabalho que vou ter. Não é só o trabalho, é a energia que eu vou ter que dedicar. Porque se eu abrir uma mentoria, quem for para a mentoria vai ter tudo de mim. Pois. Vai ter a energia toda, vai-me mandar mensagem e eu vou estar lá sempre para responder. Vai ter uma dúvida ou vai ter alguma dificuldade, eu vou estar lá para ajudar. Não é, vou abrir uma mentoria, agora pagaram-me, agora têm as sessões e que se lixe. Não, isso não é uma mentoria. Uma mentoria é mesmo para tu teres um acompanhamento a sério. Claro. E então isso faz-me estar um bocado de pé atrás em algum dia voltar a ir para uma mentoria, porque se o fizer vai ter que ser numa fase em que eu sinta que realmente eu vou conseguir entregar tudo Exato. e que vou conseguir dar mesmo algo que faça mesmo a diferença. Interessante. Então é por aí. Tens algum conselho que queiras dar a futuros PTs? Invistam muito na relação humana e em perceber sobre pessoas, porque isso é o que faz toda a diferença. Claro. Toda a diferença. E muitas vezes tu percebes mesmo nas interações que alguns PTs têm comigo, eu percebo que aquele PT é um PT que se preocupa com as pessoas ou não é um PT que se preocupa com as pessoas, só com a forma como me aborda, percebes? Só com a forma como me aborda. Eu penso assim, se tu falas assim comigo, eu imagino como é que tu falas com as pessoas. Exato. Tipo, sei lá, eu estou a falar isto, não é tratar-me mal, Não. não é tratar-me mal ou mandar-me uma mensagem mal educada, não é Não, isso, não, é tipo... mas é ou se calhar mais frio ou... Sim, sabes, é isso, é Aquele- isso. Ou às vezes nem dizer olá, tudo bem, é tipo, olha, Ir direto ao ponto. tal. Sim. olha, quando a responde-me malta- aqui a isto. Quando a malta diz assim, peço o acompanhamento. Olá, bom dia, tudo bem? Exatamente. Olá, obrigado pela sua mensagem. Yeah. Ou te envia uma mensagem tipo, já como se fosse teu amigo ou te conhecesse de algum lado. Sim, ou não, mas é mais daquilo que tu estavas a falar, tipo, vai direto àquilo que ele quer, estás a ver? Nem ai, nem ui, nem olá, tudo bem? Então, estás fixe? Sabe? Sim. Meu, eu quando quero falar com alguém e quero perguntar alguma coisa, eu vou mesmo tipo, sou eu que estou interessado. Exato. É, A dúvida é minha, eu vou perguntar, mas vou-me colocar num... Não é? Eu tive uma vez uma rapariga mandou-me isso, peço o acompanhamento. E eu respondi, é assim que fala com a sua mãe? Ela responde-me, como assim eu? Você fala assim com a sua mãe? Ela, não eu, então pronto, é igual, boa tarde. tudo Às vezes bem?" é só o preço. Quanto custa? No software quanto custa? E nós temos os preços lá, rapachados, está lá tudo. Dá assim. trabalho. Dá trabalho ler. Exato. Mas pronto, eu acho que é isso. Se eu pudesse dar um conselho aos personal trainers é que invistam mesmo no relacionamento humano, em compreender sobre pessoas, em estudar sobre pessoas, sobre o ser humano que está ali do outro lado. Porque isso é que faz... É muito aquilo que o Jeff Bezos diz, que é, ele pensa, há muita gente que pensa naquilo que vai mudar, ele pensa cada vez mais naquilo que não vai mudar. O que é que não vai mudar? É o relacionamento humano. Exato. Claro. As pessoas vão sempre querer relacionar-se com humanos. Claro. Vão querer sempre ter uma pessoa do outro lado que escute, que a entenda, que se sinta compreendida.
Porque é que muita gente não larga o PT que tem? Porque se calhar é o único sítio onde ela vai, onde se sente compreendida. Às vezes está um dia inteiro a levar com um chefe que não gosta, a levar com pessoas que não gosta, a atender pessoas, a falar com, às vezes com relações que são tóxicas, e chega ali e está num espaço seguro em que se sente bem, em que é compreendida, em que é ouvida. Isto faz toda a diferença. É verdade. Seja online, seja presencial. É verdade. E então é muito isto. E parece que esse relacionamento humano se está a perder cada vez mais. E eu acho que aí é que vai ser um tiro nos pés dos PTs que não perceberem isto. Eu uma vez tive essa conversa porque um amigo nosso, ele faz acompanhamento online e ele tirou o TEF e nunca trabalhou num ginásio. E atenção, eu não estou a dizer que tu tem que tiras ir para o um curso e ginásio. tens que ir para um ginásio. Mas eu sinto que falta muito isso a muita gente. Esse tato, pois. Porque tu ganhas estaleca, a forma como tu vais interagir com as pessoas futuramente Sim. vai ser se calhar como tu trabalhaste se calhar durante uns tempos. Não, vai ser de certeza absoluta. Porque eu, por exemplo, eu sempre tive muito à vontade e por exemplo, eu e o Flávio é engraçado porque nós somos mesmo o contrário um do outro, ou seja, ele é um som bem mais calado, mais reservado e eu não, eu sou Mais a tempestade toda que anda para aqui. Sim. E ele é um copo d'água. Mas imagina, e uma vez eu virei para ele e disse assim, tu precisas de estar com pessoas, tipo, tu tens que, e está tudo certo tu fazeres o acompanhamento online, mas tu precisas estar com as pessoas, porque, já sei porquê, é porque ele estava a comentar comigo que tinha dado treino presencial e que não dava com aquilo porque ele teve o treino todo com a pessoa calado. E eu, como é que tu tiveste um treino inteiro a explicar, tipo, o que quer que fosse à pessoa em que depois não há interação? É assim, há clientes que também não puxam muito a isso, Também. como é óbvio, Mas se tu criares, Claro. lá está, uma pessoa não vai ter contigo e não vai despejar a vida toda. sim, como é assim. óbvio, logo de um momento para o outro tens, Ou seja, tens que ir tu próprio fazer Tu perguntas. como é que vais namorando a pessoa, não é? Ou seja, eu disse-lhe, tu precisas estar com pessoas, tu E precisas isso não também- tem a ver com o ser mais introvertido ou mais extrovertido. Eu também fui sempre mais introvertido e não é por aí que tu não consegues criar boas relações com as Exatamente. pessoas e consegues... Se calhar o que acontecia comigo era que no final do dia, agora vou-me resguardar mais, não me apetece falar com ninguém. Sim. Ou seja, a minha energia social já estava lá em baixo. A minha sexta-feira à tarde. Mas o ser mais extrovertido ou mais introvertido não tem nada a ver com Sim. conseguires criar boas relações com as pessoas. Só que eu também sinto é que, por exemplo, há muita malta que, como não há, ou seja, fizeram o TEF e começaram logo tipo, a comunicação, sim. não há, ou seja, tu depois isso também se nota mesmo por tu estares a mandar Não estou a perceber o que estás a dizer. um update a um cliente, vai-se notar essa falta de empatia, vamos dizer assim. Porque tu Que acabas, é super importante, porque mesmo imagina, online. tu dizes assim, olha, eu esta semana tive, não, vais dizer, olha, eu esta semana não treinei porque tive um acidente, parti o carro todo, chateei-me com o meu chefe, uma cena qualquer. E tu vais dizer assim, então não há problema, que é só teu. Pá, Não, claro tem que não, haver pode ali ser. aquela parte, entendes? E nós estávamos a falar sobre isso. Ele estava-me a contar essa cena de ele não ter falado nada durante o treino todo. E eu pensava, tu precisas de falar com pessoas, tipo, tu tens que perceber também quais são as dores da Sim, pessoa. sem dúvida. E isso não é só pelo Não. telemóvel ou por e-mail ou o que quer que seja. É também tu perceberes realmente se a pessoa, como é que a pessoa está à tua frente. Sim, estás a ver? e no online ainda mais importante é, porque uma coisa é tu presencial, tu consegues olhar para a pessoa, consegues de certa forma ter um feeling de como é que a pessoa está. Imagina, ela chega-te ao treino, tu se calhar se calhar ela está aqui, teve Exato. algum problema que vem aqui com uma cara mais trancada, não é normal. Ou seja, Exato. tu começas a perceber isso. No online não. No online tu não tens tanto essa parte. Claro. Tu tens que ainda ter mais perspicácia de perceber se aquela pessoa está bem ou não está bem. Exato. Tu tens que falar com ela, tens que perceber se calhar às vezes um momento em que vamos marcar aqui uma videochamada para conversarmos. Por exemplo, Há outra que se calhar não vai precisar, mas há uma que se calhar está a precisar disso. claro. Então é muito esse tato que é super importante, que se pode ganhar trabalhando presencialmente ou ganhar de outras formas, em outra atividade que eu tenha tido, ou se não tive, eu tenho que procurar urgentemente ter esse conhecimento do meu lado e ter essa capacidade de criar empatia com as pessoas, porque senão não dá. Pois. Porque se a taxa de retenção é muito mais baixa no online comparativamente com o presencial, se não tiver essa parte, esquece, não tens Pois, hipótese. exatamente. Vais estar sempre a perder clientes e não vais ter capacidade de estar sempre a colocar mais. Exato. Não tens hipótese.
Eu noto muito isso quando começa a aparecer assim um online coach assim do nada e eu. Ok. Depois, a dada altura já mudou de área. Eu pronto. Ok. Sim. Alguma coisa. Infelizmente, né? Infelizmente acontece. É isso, é isso. Bem. O Flávio estava um bocadinho reticente de trazer-te aqui. Eu, não, mais ou menos. Que ele começou, vais falar só de PT. Eu estou, mas é uma coisa que eu já tenho que falar. Não é reticente. Tipo, sai fora do meu. Do espectro, não é? É, tipo, é algo que. Sim. Essa parte mais de PT, vendas, etc. É algo. Olha, mas é uma questão também interessante. Por exemplo, a nível de treino, eu muitas vezes, o Flávio treina há muito mais anos do que eu e Sim. muitas vezes, por exemplo, ok, eu gosto muito mais de dar treinos a mulheres. Quando aparece um homem, eu muitas vezes dirijo-me ao Flávio. Olha, ajuda-me a estruturar aqui como é que eu hei de fazer aqui. Sim. Estás a ver? Ou seja, ok, ele não tem formação, mas a nível de experiência Sim. a longo prazo, não é? Sim. Mas agora, só voltando aqui atrás, vocês estavam a falar nessa parte tipo, da experiência e do tato e assim. Eu sou tipo, uma pessoa tipo, muito mais introvertida e eu fui militar da Força Aérea durante 7 anos e o meu tipo de trabalho na Força Aérea era algo assim tipo mais reservado também. E quando eu saí da Força Aérea eu comecei a tirar um curso de barbeiro e comecei a trabalhar numa barbearia. E acontecia-me exatamente isso, que era o meu patrão dava-me na cabeça todos os dias porque o que eu falava com os meus clientes era bom dia, como é que é o corte de cabelo, está bom, tchau e até à próxima. E ele tipo, não pode ser assim, tu tens que falar, tu tens que tipo, puxar conversa com a pessoa e não sei o quê. Mas lá está, passaram-se 9 anos que eu estou a trabalhar em barbearia e hoje a coisa mudou. Eu continuo a ser uma pessoa reservada, eu continuo a ser uma pessoa tipo, mais contida, mais calada. Chega-me um cliente novo à barbearia que eu não conheço de lado nenhum, eu não sou logo o best friend dele e estou ali com uma conversa de 1 hora a falar com ele, não, mas já consigo puxar conversa, já consigo desenvolver ali um tema, mas eu vejo muito isso hoje, que é tipo, eu tenho muitos clientes meus, quase desde o início que eu comecei a trabalhar em barbearia. Eu tive 8 anos a trabalhar em Torres Vedras, agora mudei-me, abri o meu espaço, estou a 20 km de Torres e tenho muitos clientes que vêm de Torres até aqui, ou seja, fazem 20 km quase todas as semanas para vir cortar o cabelo, e muitos deles é tipo, eu corto o cabelo, chego ao fim, pego no espelho para mostrar o cabelo por trás, eles eu nem preciso ver nada. E tiveram tipo ali meia hora a cortar o cabelo e só preciso ainda ficam mais 20 minutos ou meia hora depois na tagarelice e não sei o quê. Então eu vejo muito isso por aí, tipo, lá está. Transportando para a parte do PT, acho eu, né? Tu já tens tipo aquele fator que é o fator dos acabaste a universidade ou acabaste um TEF ou assim, saíste agora da escola, tens 20 e poucos anos, ou seja, a tua maturidade social e não sei o que ainda é bastante pequena. E depois tu não tens esse tato de estar tipo, a lidar com pessoas, não, epá, vai ser muito difícil. Tu até podes conseguir vender, tu até podes conseguir dispor nas redes, mas depois reter tipo, o cliente, eu acho que vai ser difícil. Não é? Se tiver esse perfil, sim. Mas o exemplo que tu deste é excelente, da barbearia. Isso eu vou ao meu barbeiro porque é o meu barbeiro, não vou ao meu barbeiro porque ele corta muito bem. Quer dizer, ele corta bem o suficiente para eu ir lá. Mas é por ele, não é? E essas pessoas que vão ter contigo é por ti, não é pelo corte em si. Ele acaba por se criar uma relação. E deixando só aqui uma pequena dica, muitas vezes não somos nós que temos que falar mais. Não é por nós falarmos mais que nós vamos conseguir criar uma melhor relação com a pessoa. É sim até deixá-la falar mais do que nós. Porque as pessoas gostam de falar delas próprias. E sentirem-se ouvidas. Exatamente. Isto é criar empatia. A pessoa que está ali, ela sentir que tu estás lá para ela. Que tu a estás realmente a ouvir e a compreender. Não é só estar ali só eu a falar, porque às vezes se estiver só eu a falar é mau sinal. É que eu estou a falar só muito sobre mim e a pessoa está ali tipo estou farto de ouvir já. Chato, exato. Então calma, não é falar muito, é criar a boa relação com a pessoa. Por isso é que eu digo, é importante estudar sobre isto. E há formas de estudar sobre isto, há livros que se podem ler, há coisas. Perguntem ao ChatGPT que ele vai saber também relacionar-se melhor com pessoas que se calhar muitos
É verdade. Se tu não fores muito bom a relacionar-te com pessoas, tu estás perdido, porque o ChatGPT vai fazer melhores treinos que tu, porque tem acesso a uma base de conhecimento muito maior que toda a gente. Exato. Ou se não faz ainda hoje, eu acredito que faça, vai fazer no futuro, e vai dar mais atenção às pessoas que tu. Pois, Portanto, exato. é isto. Tu tens que ser bom a relacionar-te com pessoas, não há hipótese. Mas há bocadinho já estava a falar da questão do ChatGPT e uma aluna minha há pouco tempo mandou-me o plano dela e disse: Helena, podes dar um olho porque eu pedi ao ChatGPT e eu, claro! Então aí dei um olho e disse: olha, eu acho que só fazia aqui isto. Ai, ela faz sentido. Eu pronto, estava lá a tempo bom para o meu trabalho. Depois, outra coisa que eu acredito que seja necessário os PTs terem sempre, que é curiosidade sempre. Ter sempre curiosidade e não acharem em algum momento que já sabem tudo. Quando chegarem a esse momento, parem e digam assim: não, calma que eu ainda não sei tudo. Eu vou continuar a atualizar-me, vou continuar a ir a formações, a aprender com outras pessoas, porque senão alguma coisa não está bem. Pois, exatamente. Olha, fala-nos um bocadinho do teu livro. O meu livro é o livro Treino Online Playbook. Abre ali, mano, só favor. Não te importares. É que agora estou. Essas imagens foram feitas pela inteligência artificial. Estás a ver? Fantástico. É. Se andarem para o lado, os Akiames. É que fixe. Os Homens de Azul leram o livro. Isto foi quando eu o lancei. Aí vai fixe. Não, basicamente é um livro onde eu compilei assim, o passo a passo para quem quer lançar um negócio de treino online ou para quem já tem e não esteja a correr assim tão bem. E ele fala de temas desde a construção do produto em si, o que é importante eu ter, a parte do posicionamento também, em termos de para quem é que eu vou falar, toda a parte de negócio, em termos de números também, porque é muito importante nós sabermos os nossos números do negócio, porque senão vamos estar a navegar um bocado ao sabor da maionese. Precificação, como é que eu precifico de forma correta e não da forma que a maioria faz, que é vou olhar para aquilo que o mercado está a oferecer, vou ver os preços que estão a praticar, tiro a média e depois faço um bocadinho mais abaixo, que é para ficar mais competitivo ou para ser mais interessante. E isto é uma forma errada de precificar. Então eu ensino a precificar da forma correta, que é perceber o que é que o meu serviço de acompanhamento vai ter, quanto é que daquilo que eu vou ter que fazer, aquilo que eu vou ter que dedicar a cada pessoa representa em termos de tempo, qual é que é o meu valor hora e o que é que esse valor vai dar em termos de parte de mensalidade, por exemplo. Depois, parte dos números, qual é que é o meu CAC, ou seja, quanto é que me custa adquirir um cliente, quanto é que é o meu LTV, ou seja, quanto é que o meu cliente vale ao longo da vida, ou seja, a minha retenção, no fundo. E isso vai-me dar uma coisa muito importante, que é a previsibilidade. Eu saber os meus números vai-me dar previsibilidade, com as taxas de conversão, etc. Que é eu perceber assim, ok, eu para conseguir 5 novos clientes, eu saber exatamente aquilo que eu tenho que fazer para conseguir esses 5 novos clientes. Quanto é que eu tenho que investir em anúncios para esse anúncio me trazer X mensagens, para essas X mensagens eu conseguir falar com X pessoas, dessas X pessoas eu conseguir marcar uma call de venda com aquela pessoa, dessas pessoas quantas é que eu consigo fechar e quantas é que vão resultar em clientes. Então eu saber estes números todos vão-me dar um negócio previsível e não um negócio de navegar com os olhos tapados e fazer uns posts e ver se cai qualquer coisa e se alguém me manda uma mensagem de vez em quando. Isto não é um negócio, isto é uma roleta. Sim. É uma roleta. Então, se eu quiser ter um negócio previsível, eu tenho que ter processos, tenho que ter as coisas muito bem definidas, tenho que saber aquilo que eu estou a fazer, no fundo. E este livro, basicamente, é isso que ensina. É ter tudo isto bem estruturado, ter um negócio estruturado, um negócio profissionalizado, desde a parte da criação do produto até à parte do domínio dos números, a parte da entrega, está tudo lá. Tenho uma última pergunta para te fazer. O que é que tu achas quando os PTs fazem promoções? Promoções? Sim. Depende. Se for uma promoção de preço, é isso que estás a dizer? Por exemplo, sim. Olha, tem o seu espaço. Ou seja, se tem o seu espaço, se for utilizada, mais uma vez, com estratégia e com um propósito.
Que é, eu posso dizer assim, imagina que tu todos os anos defines um momento, está no teu planeamento de negócio, todos os anos fazes uma campanha especial. Ok. Por exemplo, sei lá, no teu aniversário, num mês qualquer específico, tu tens uma campanha especial, por exemplo. E essa campanha está dentro de uma estratégia global. Ok. Em que tu, nesse mês, por exemplo, queres ter um pico de vendas. E tu Certo. podes utilizar perfeitamente uma estratégia de preço no teu negócio. Está tudo certo. O problema é quando ela é feita só porque sim, percebes? Não com uma estratégia bem delineada por trás. Por exemplo, pode ser uma estratégia de preço, mas uma estratégia de preço limitada, em que tu dizes assim, quem entrar este mês tem 50% de desconto nos próximos 3 meses, mas depois continua com o preço normal. Por exemplo, tu tens um pico de vendas na mesma, tens um pico de clientes a entrar, baixas ali um bocadinho a barreira, com estratégia para depois as pessoas continuarem. Ok. Por exemplo. Mas tudo isto tem sempre a ver com tu perguntares, e depois o quê? Ou seja, o que é que vem a seguir? Qual é que é o meu pensamento de segunda ordem? Quando eu faço uma ação, quando eu coloco alguma estratégia no meu negócio, eu tenho que pensar sempre, e depois o quê? Qual é que é o propósito disto? O que é que eu vou ganhar com isto? E isto depois muitas vezes tem a ver com saber os meus números. Mais uma vez, o LTV. Por exemplo, nós no software temos sempre 14 dias grátis. Eu sei os meus números, eu sei que as pessoas que entram para o trial, eu sei qual é que é a taxa de conversão, eu sei quantos é que entram para o trial e sei quantos é que convertem depois, quantos é que ficam. Sim. E eu posso ter depois, momentaneamente, e já o fiz, estratégia de preço. Mas eu faço este tipo de estratégia de preço que eu te falei agora. Ok. Que é, por exemplo, quem entrar este mês, ou quem entrar durante esta semana, ou o que seja, tem 50% de desconto na mensalidade durante 3 meses, por exemplo. Porquê é que eu posso fazer isto com confiança e com à vontade? Porque eu sei que o LTV desses clientes vão-se pagar. Eu sei qual é que é o meu LTV, eu sei quanto tempo em média cada PT fica no software. Então eu sei o que é que eu posso fazer, porque eu sei os números. Claro. Agora, se tu fizeres uma promoção só porque sim e só por desespero, que é eu vou baixar o meu preço de forma desesperada porque eu preciso de clientes e logo eu vou aqui baixar o preço para... Isso já pode não ser tão benéfico assim. Exato. Porque, pronto, porque é uma ação de desespero, não é uma ação estratégica. Claro. Então Pronto. é por aí. Qual é a tua taxa de retenção de software? A taxa de retenção ou o LTV, no O LTV, caso? yeah. Neste momento está há 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Porque, obviamente, depois isto é uma média, não é? Tens aqueles que, sei lá, há sempre aqueles que fazem um mês e depois, ou porque se esqueceram de cancelar, por exemplo, que vai influenciar tudo isto. Mas tem pessoas que estão desde o início, muitas pessoas que estão desde o início, ou seja, depois isto são médias. Mas, por exemplo, nós temos uma taxa de conversão de trial de 60%, ou seja, as pessoas que fazem trial, 60% acabam por ficar. Mas pronto, é muito importante nós sabermos os números do negócio. Claro. Super importante. Eu tenho que saber quanto é que eu posso investir todos os meses em anúncios, por exemplo. Eu tenho que saber, por exemplo, no outro dia estavam-me a perguntar se eu aconselhava a colocarem mais no link, isto são perguntas que fazem às vezes, se eu aconselhava a colocarem o link do WhatsApp diretamente na bio do Instagram, ou se eu aconselhava a colocar um link para uma landing page, por exemplo, para o serviço de acompanhamento online. E eu disse, depende. Até pode ser logo para o link do WhatsApp. Só que o que é importante, mesmo nestes pequenos pormenores, e a maioria eu tenho a certeza que não faz. Quantos cliques é que tu tens no teu link da bio? Quem é que sabe isto? Pois. Mas tens que saber. Pois, exato. Porque como é que tu sabes que tens pessoas na tua... Como é que tu sabes se a tua bio está bem estruturada, por exemplo, se tu não sabes quantos cliques é que estás a ter no link da bio? Quantos cliques é que isso te está a gerar? Tu tens formas de medir isto. Sim. Por exemplo, eu tenho links, sei lá, nas descrições do YouTube, dos podcasts, Sim. que levam para o software, para a página do software. Esses links estão todos a ser rastreados. Eu sei quantos cliques é que gera. É que fixe. Então, tu sabes como medir as tuas ações. Claro. Então, eu sei que há um episódio ou o podcast está-me a trazer X cliques para a landing page do software. É que fixe. Então, estes pequenos pormenores são super importantes e é isso que eu procuro trazer também com o livro, é profissionalizar o negócio. Profissionalizar
num todo. Uhum. Não é só na entrega, também é na entrega, mas também profissionalizar em perceberem que se é mesmo para ser um negócio a sério, tu tens que saber os teus números. É que fixe. É isso, é bem Tu fixe. tens mesmo que saber os teus números. É chato, é. E não me vai dar views eu dizer que tu tens que saber os teus números. Eu sei, é chato, mas a maior parte dos negócios de sucesso são negócios chatos. Pois. E são negócios que perceberam a importância de saber os números. Exato. Eu vou dar um exemplo do nosso mercado, que para mim é um excelente exemplo, o Tiago Guimarães, que vocês conhecem de certeza. Ele tem muito mérito naquilo que construiu, porque ele percebeu uma coisa que, numa altura que muito poucos perceberam, e que é fazer o básico bem feito e repetir a fórmula que está a funcionar. Ok. Ele percebeu que há uma fórmula que funciona, Uhum. ele não inventou serviços, não inventou 1001 coisas diferentes, ele simplesmente pegou, percebeu que há um ativo muito importante que é o ativo da atenção, investiu muito em anúncios, Uhum. quando muita gente não investia, e conseguiu converter isso, conseguiu capitalizar aquilo que ele estava a fazer, e agora é replicar um modelo que funciona. Pois. E tenho a certeza absoluta que é um dos casos que sabe os números do negócio, Sim, porque sim. senão não dá para chegar onde chegou. E mesmo numa escala mais pequena, é super importante. Claro. É super E importante. não há má publicidade, né? Ele receba elogios ou receba hate. Repara, quando tu tens uma empresa com tantos clientes, é impossível tu teres só love. Sim. Impossível. Sim. Por exemplo, uma das cadeias com mais sucesso no nosso país, o Fitness Up, Uhum. é uma cadeia. O Up? O Up. Ah, não é what? Já não é. Não, também é, claro. Agora é Viva Gym, já não é Ah, Fitness pois, Up. também é verdade, desculpa. Mas uma das cadeias portuguesas com mais sucesso nos últimos anos, e se calhar, não sei se não é que já tem mais unidades, não sei, não tenho certeza, mas se não é uma das que tem mais, o Fitness Up. Uhum. Estou a falar do Fitness Up. Ela, acho que toda a gente concorda que é uma cadeia de sucesso Sim, em termos de negócio, sim. porque criou um modelo que resulta, replicou, abre mais unidades, replica. Mas tu tens sempre coisas, tu podes olhar e apontar como negativo. Se tu às vezes fores às redes sociais deles, vais sempre ver alguém a criticar alguma falta de manutenção de alguma máquina, por Sim, exemplo, sim, ou sim. de algumas instalações. Epá, é impossível, eu acho que é quase impossível. Eu estava. É impossível o meu software, agradar a toda a gente. Claro. Impossível. Vai haver uma pessoa que vai se identificar mais com a forma como está construída do Elite Trainer, vai haver outra que vai gostar mais do Bernardo, da Up Coach, e está tudo certo com isso. Claro. Até porque eu acho que isto é muito positivo, tu conseguis dar diferentes opções, porque vai fazer o mercado crescer, vai fazer o mercado tornar-se melhor, vai-me obrigar a mim a ser melhor, e é isto. Mas mas isso é. Desculpa. Isso, não, solta cá, deixa Está sair. muito mal. Mas isso é tu estás-me a fazer lembrar, porque eu trabalhei no UT dos Olivais e estás-me a fazer lembrar porque aquele chegou a um ponto, eu também saí de lá porque depois quis-me dedicar a 100% a estar aqui. Mas foi um bocadinho isso que tu estás a dizer, de chegou a um ponto em que aquilo havia muitos lá em Lisboa e havia 40 unidades em Lisboa e chegavas a um ponto tipo, ok, eu não gosto deste, vou para aquele, não gosto deste, vou para aquele, sempre assim. Só que chegou a um ponto que eles, depois do Covid, aquilo começou, eles cortaram muita coisa, sim. eu já recebia mais reclamações do que propriamente coisas boas dali. Até que eu próprio comecei assim, pá, eu já não quero estar associado a um negócio Certo. que eu estou a pagar uma renda e tipo, eu estava a trabalhar super bem, eu dava imensos treinos e lá está, eu comecei a fazer uma coisa que o AT dos Olivais havia muitos PTs homens, eu comecei-me a destacar por lá estar muito tempo, mas também pela minha personalidade. Claro. Mas eu lembro-me de estar ali, tipo, aqueles últimos meses do género, eu já não me identifico com isto já está tipo a ir para um caminho porque eles começaram mesmo a cortar muitas coisas aos sócios. Sim. Sim, mudou muito. E agora mudou ainda mais. Sim. Está horrível. Nem vamos falar por aí. E eu comecei a não me identificar com aquilo e isso que tu estás a dizer por isso é que eu até fiquei admirada de o UP já estar até mais destacado do que o UT, porque na altura
que eu lá estava, tipo... Assim, em termos de unidades, eu não sei se está mais ou menos, mas pronto. Por acaso também não, mas não sei. Mas se não está, Exato, vai, deve vai estar, lá chegar exato. provavelmente, mas sim, é um bocado por aí, sim. E também o UP em questão de máquinas também tipo, fez algo que o UP nunca teve, que foi máquinas minimamente decentes, que foi mesmo assim. Pois. O UP era muito... e uma máquina estava variada, eram 3 meses. E a máquina eles Assim, arranjavam e eu mas já tu- estava a pedir mas a tu- manutenção outra vez. Claro, tipo, mas tu, mais uma vez, o consumidor que vai para um UT ou para um UP espera um low cost. Claro. Tu estás a oferecer um low cost, tu não Claro. podes esperar pagar um low cost e teres tratamento De VIP. de iTicket. Claro, De claro, ir, claro. por exemplo, para um blackout que está super bem equipado ou Uhum. para outros desse género que realmente oferecem umas condições completamente diferentes, mas também vais pagar muito mais do que num UP. Sim, sim, Ou sim. num UT, ou Exatamente. em qualquer outra cadeia low cost. Exatamente, Não exatamente. podes comparar e, mais uma vez, é importante haver os dois lados ou várias opções no mercado porque cada pessoa depois também consegue ter a capacidade de escolher aquilo que é melhor para ela. Claro. O low cost veio trazer, de certa forma, alguma democratização em termos de preço, ou seja, baixou ali um bocadinho as barreiras de preço para mais pessoas também terem a capacidade de Sim, treinar, sim. ou para pelo menos o fator financeiro não ser um entrave tão grande a que possam treinar num espaço. Eu notei muito que depois, ali antes do Covid, que o UT tipo, era um ginásio, ok, apesar de ser um low cost, pá, mas tu tinhas PTs tipo, mesmo bons, tipo, de boa qualidade, Sim, que, sim, apesar sim. de poucas máquinas ou o que quer que A fosse, maior parte do pessoal bom ia para o UT. tu conseguias ter ali, eu conseguia ser muito mais versátil, tipo, aprendi a ser, até mesmo com o UT tipo ao barrote, e eu era versátil. Só que eu sinto que a partir do Covid veio ali muitas questões, tipo, quando se começou a falar muito do dinheiro e tinha Sim. coisas para pagar, etc. Que mudou muita Pois. coisa, mudou mesmo muita coisa. Principalmente, por exemplo, era uma coisa que para mim era fixe, porque a questão, por exemplo, da venda, grande parte das vezes não era eu que a fazia, era por exemplo os comerciais que a faziam e só fazias aquela cena, oh Lénia, anda cá, vou já. E eles já tinham feito a venda, estás a ver? E era só fechar avaliações, isto e aquilo, e eles cortaram isso tudo. Espera que isto é gente a mais, tipo, Yeah. não pode ser, estás a ver? Sim, Mas mudou mesmo muita coisa, o modelo de negócio, e depois lá está, rendas, sim. cá para cima. O que é que tu vais? O que estás aí a inventar? Vamos falar aqui da nossa. Pois, é assim. Olha, Boa. é assim, Fábio, tu não competes, Epá, desculpa, mas se algum dia quiseres uma sunga decente, sim. falas com a Radmila. Bora. Não digo biquinis, mas porque a Radmila É a tua marca? não é a minha marca, é a minha patrocinadora, a nossa patrocinadora, que é a Boa. Radmila. E ela faz só os melhores biquinis e as melhores sungas que vocês podem ter. E é. bem. Não, e é mesmo. O meu biquíni já está encomendado. E porque se tudo correr bem, vamos competir este ano, não é? Ui, lá vamos nós. Este ano vai ser fixe. Medo. Por isso, não é a tua praia, mas. Medo. Porquê? Não, isso deve ser um processo muito exigente. É giro. Eu só tive um colega meu na altura no People que competia, pá, e aquilo ele é duro. É muito. Vocês têm que ter uma disciplina do caraças. Chegas a um ponto que apetece cortar os pulsos. Para mim, a pior. O que é que vocês gostam mais na competição? O que é que vos dá mais gozo? Agora inverti aqui os papéis. Imagina, se calhar a Lénia de há 2 anos já te dizia tipo, se calhar tipo mais o palco, eu sempre gostei muito mais do produto final, porque o caminho todo é uma sofrência, é uma dor, é horrível. O processo é mais doloroso. é muito doloroso. Mas a parte do palco é isso que... Era uma coisa que me fascinava imenso, entendes? Tipo, tudo, chegar o trabalho todo está feito e vou só apresentar, estás a ver? Ok. Hoje, depois do o ano passado que tive, desde abrir o ginásio, e passei por 2 preparações que foram por água abaixo, porque lá está, a minha cabeça estava virada para uma prioridade principal, que era o ginásio, e eu tentei desdobrar-me em 50 e deu o buraco em todo lado. E então pensei, não, mais vale dedicar-me àquilo, porque isto é o meu ganha-pão, não é as competições, isto é que é o meu ganha-pão, isto é que me vai fazer ter as contas pagas e ser atleta. E então este ano dediquei-me e tipo, tem sido um processo muito mais fixe, tenho usufruído muito mais. Mas o glamour todo das competições é
É bué fixe. É muito fixe. É uma cena que tu ires, por exemplo, as competições em Portugal é só uma, de Pro, eu sou profissional. Ok. Ou seja, só há uma prova de Pro Show cá e depois as outras são lá fora. E tu ires e tu és recebido tipo muito bem, tipo lá fora. Pá, é muito fixe. Vocês serem Pro significa que já ganham dinheiro. É isso? Sim, diretamente. Ou é tipo. Se ficares do quarto para tipo, cima. É tipo o prémio. É. Ok. A partir do quarto lugar para cima já ganhas, Ok, dinheiro. Não, é assim. Imagina, a questão do Pro é mais. Lá está, existem várias federações. O máximo do bodybuilding é o Mr. Olympia, é tipo a competição maior que existe. Para tu teres acesso ao Mr. Olympia só existe uma federação que te dá acesso, que é a NPC. A NPC, praticamente todas as federações são assim, mas na NPC tu tens tipo a Liga Amadora, ganhando tipo a tua categoria e um overall dá-te acesso ao Procard, e só com o Procard é que podes competir na Liga Profissional, e ganhando uma prova profissional dá-te acesso ao Olímpia. Atualmente já não é assim. Atualmente, lá está, depende da categoria, mas por exemplo na categoria da Lénia existem 5 provas no circuito que te dão acesso direto. Só ganhando uma dessas provas vais diretamente. Todas as outras tens que ganhar 2, ou tens que ir, por exemplo, tipo, fiquei em segundo nesta, fiquei em terceiro naquela, Por tipo, ir pontos. pontuando, Sim, estás a ver? Para te dar acesso ao Olímpia. Lá está, eu não sou atleta, portanto nunca poderei falar na questão tipo de atleta, mas eu acompanho bodybuilding já há muitos anos, desde 2012 mais ou menos, e é algo que tipo, eu gosto muito, estás a ver, tipo, é difícil para mim explicar o porquê, mas eu vejo tipo assim, eu nunca gostei de futebol. E para mim olhar para futebol e tipo, ver tipo, a malta a vibrar com futebol, eu fico assim, meu, o que é que aqueles gajos estão a ver naquilo? Aquilo para mim não tem graça nenhuma. Mas depois ao mesmo tempo eu penso exatamente a mesma coisa, tipo, da malta que olha para mim. Exato, é isso. Eu estou tipo numa fila de supermercado, tipo, abro o meu Instagram e estou a fazer scroll no Instagram. É 80% de homens nus, estás a ver? De cuecas, estás a ver? E a malta tipo à minha volta deve ficar assim. E não competes? Nunca competi. Com essa paixão toda? Não. Não metes ali a. Ele não gosta de fazer dieta. Não, eu não gosto de fazer dieta. Ok. E lá está, eu consigo viver o bodybuilding através dela, sabes? Ok. Então eu consigo, tipo, a bem dizer, ter um bocadinho o melhor dos dois mundos. Eu não tenho o palco, mas eu tenho o backstage, eu Certo. tenho o contacto com os atletas, eu tenho o contacto com os preparadores, eu vou às provas e ao mesmo tempo posso estar a comer o meu churrasco. Então, ótimo, estás a ver? Tens a parte boa só. O nosso episódio mais fixe de quando a gente percebeu realmente que nós estávamos no mundo profissional foi quando fomos à Roménia. A Roménia é uma das provas que dá acesso direto. E foi a minha primeira prova profissional, foi na Roménia. E nós chegámos lá. Neste momento é o maior show da Europa. Ok. E nós chegámos lá e aquilo tu tens sempre um meeting, que é basicamente onde tu vais fazer tipo meio que a tua inscrição, vamos dizer assim, mas é só com atletas profissionais. E tu chegas a um ponto e estás, oh meu Deus, olha quem está ali. E começas assim o tempo todo e tu estás ali ao pé de atletas que tu segues há imenso tempo e que tu estás ali Sim, e, ao pé deles, e tu vais os teus competir ídolos. com eles, estás a ver? Yeah. E foi a primeira vez que eu tive essa minha primeira prova e eu fui logo competir. E a Roménia foi pós-Olímpia, foi ali passado 1 ou 2 semanas. Então as atletas que não tinham feito boas classificações no Olímpia foram todas competir à Roménia para tentar ir ao próximo Olímpia. Então elas caíram lá todas e eu estava, oh meu Deus, ai olá! E eu depois chegava ao pé delas, hi, my name is Lénia, I'm from Portugal, hi! Literalmente tu vês pessoas que tu segues tipo, nas redes sociais há anos, né? E tu estares ali tipo, a dividir o mesmo espaço, poderes ir falar com as pessoas, tipo, tirar uma foto, falar ali qualquer coisa, então E isto também assim do podcast também nos permitiu que nós pudéssemos falar com muitos preparadores e com os atletas e que nós hoje nas provas, por exemplo, a malta já vem ter connosco e fala e reconhece e coisa e tal, isso é bué fixe. E nós o ano passado eu não competi, então nós fomos assistir e fomos fazer meio que uma reportagem à prova de Portugal e foi bué fixe porque nós já tivemos a aproximação que a malta já tinha connosco, eu aí já me senti
bué atleta. Certo. Porque já havia um reconhecimento da Lane atleta, estás a ver? E então aí tu já ficas tipo, ok, tipo, isto é bem fixe, tipo, já estou aqui a marcar o meu territóriozinho, tipo, aqui, é fixe. Muito bem, muito fixe. Olha, Fábio, obrigado Obrigado por teres obrigado vindo. eu pelo convite e espero que vocês tenham aqui um maior sucesso. Olha, Podem ter. eu desejo a mesma coisa a dobrar para ti Obrigado. e corra tudo bem. Obrigado, Né? estamos juntos. Maltinha, sigam o Fábio e a Academia do PT nas redes sociais. Obrigado por nos assistirem. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, dar o like, sigam-nos também nas redes sociais e no nosso Spotify. Está atualizado. Está atualizado, obrigada. Maltinha, e até à próxima, obrigada.